Boa tarde a todos. Então, agora sim, a gente pode começar o nosso encontro. Primeiramente, agradeço a todos vocês que estão aqui participando e, claro, tiveram interesse, né, por saber mais sobre não apenas história vêneta, mas também essa relação que a genética, o DNA tem com a nossa própria história, com a nossa relação. Aqui nós temos, acredito que uma pessoa levantou a mão também, Laís, gostaria de falar alguma coisa? Ou foi sem querer? Acho que foi sem querer, né? Bom, qualquer coisa vocês podem falar comigo, tá bom? Eu vou abaixar aqui a mão, Laís. Então, sejam bem-vindos e eu vou explicar agora, né, como é que essa dinâmica vai ocorrer, só para deixá-los cientes disso, foi sem querer, só para deixá-los cientes disso que está sendo gravado, né, como eu já tinha mencionado para vocês, a gente vai deixar gravado hoje e amanhã também. Principalmente para aquelas pessoas, muitas pessoas que se inscreveram não vão conseguir participar, né? Ou seja, do sábado, ou do domingo, ou talvez do final de semana inteiro, mas querem ter acesso ao conteúdo, né? O que vai acontecer aqui. Então, essa gravação vai ficar disponibilizada. É claro que também vocês que participaram da gravação podem pedir ela, não tem nenhum problema, tá bom? Então, vai ficar gravado aqui. Eu já deixei rodando a gravação, conferindo se está tudo certo, está tudo ok. Olha só, eu vou explicar o que, que a gente vai fazer, qual vai ser a nossa dinâmica, e aí depois a gente inicia de fato. Então, primeiramente, eu sou o Fernando Menegatti, eu acredito que boa parte, acho que todos vocês já me conhecem, porque esse evento, esse encontro praticamente foi divulgado nas redes sociais, foi no YouTube e no Instagram do Lenguamare. Então, se você não me conhece, provavelmente alguém que me conhece indicou e está aqui. Então, eu sou Fernando Menegatti, trabalho principalmente, né, com cultura e língua vêneta já há mais de 7 anos, são 8 anos, porque quando eu comecei a trabalhar com isso, eu ainda não tinha, né, o canal, não tinha essa exposição nas redes sociais, mas eu comecei a fazer isso de modo presencial, né? Aqui regionalmente, eu vivo em Bento Gonçalves, que é uma cidade na Serra Gaúcha, né, no Rio Grande do Sul. Foi uma das primeiras colônias que recebeu essa imigração vêneta em maior número, assim, né, para esse projeto mesmo de colonização de um lugar. Então, o Vêneto, não só o Vêneto, como a cultura colonizadora em si ficou muito forte e ainda é hoje forte, talvez nem tanto em grandes centros, mas em grande parte dos lugares que são de interior ainda continua forte essa cultura, assim como o vêneto, a língua vêneta, que por mais que as pessoas tenham chamado de italian, né? Porque esse, na verdade, é um erro um pouco, é um equívoco histórico, linguístico, digamos assim, da nossa região. O que acontece é que quando os vênetos vieram para cá, eles ainda, né, eles sabiam, enfim, o que eles falavam, a história deles, mas houve um déficit de conhecimento histórico na nossa região, assim como aconteceu provavelmente na região quase de todos vocês, né? Mas houve um déficit de transmissão, digamos assim, da história. Porque muitas vezes os camponeses que vieram para cá talvez não conhecessem absolutamente todas as perspectivas, né? Geralmente as realidades de uma vez elas eram um pouco mais isoladas, não tinha tantos meios de comunicação. E fora isso, aquilo que, claro, que eles não é que eles não soubessem de nada, né, da história deles, eles sabiam, mas havia um período de muita indignação com o reino da Itália. A propósito, caso você não tenha assistido, assista lá o primeiro episódio do documentário que eu produzi, tá lá no meu canal, Lenguamário, o documentário A Pátria de Deus. O primeiro episódio está disponível para todo mundo, depois os demais lá para o clube de membros também, caso você tenha interesse em fazer a sua assinatura, dá para ser um nível completo que você consegue ver tudo. Mas, enfim, lá naquele documentário ele explica direitinho toda essa questão, né? Por que, que essas pessoas vieram para cá e parece que não fizeram questão de passar adiante muita coisa.
Porque de fato existia uma indignação latente contra a Itália. E quando a gente está falando sobre contra a Itália, não estou falando sobre contra a península italiana, né? Porque seria bobo, né? Eu estou indignado com uma região geográfica. Não, estavam de fato com uma certa ira, né? Contra aquilo que havia se formado e que a partir de agora se chamaria um país Itália, né? Por todos, enfim, abusos que ocorreram, todas as más gestões que ocorreram. Para começar, a gente sabe que especialmente nós somos, grande maioria, pelo menos aqui também no encontro, são descendentes de vênetos. A gente sabe que o Vêneto, tanto o Vêneto quanto a Sicília, foram locais aí anexados, por exemplo, à força, né? Não apenas, mas um dos grandes motivos dessas revoltas e movimentos separatistas é porque foram anexados à força. Tá bom? Eu explico isso muito lá no meu canal, em muitos vídeos, inclusive até tenho outros encontros que eu faço ao decorrer do ano, que a gente fala melhor sobre isso. Não é a pauta de hoje, mas não tem como fugir, né, dessa pauta. Então, essa minha abordagem vai ser o quê? Vai ser uma abordagem que ela se propõe a uma reflexão histórica, genética e linguística sobre a formação dos povos da Itália, especialmente do Vêneto. O meu canal ele surge, é óbvio, focado nos vênetos, todo o meu trabalho, né, o meu ensino de língua vêneta, de história vêneta, questionando também um pouco essa ideia moderna de uma etnia italiana homogênea. Muito se ouve isso, as pessoas às vezes com essa falta de informação que não chegou até nós, elas acham que existe de fato uma etnia italiana, quanto muito não existe. A gente sabe que não existe uma etnia italiana porque os italianos são diversos, são vários povos, né? Então o conteúdo da minha abordagem ele percorre hoje, né, desde o contexto político do século XIX, lá da unificação italiana. E nós temos toda uma realidade que vem antes da unificação italiana, bem, mas a minha abordagem ele é do contexto político aqui do século XIX, da unificação italiana, até os estudos contemporâneos de DNA, mostrando ali como diferentes povos, isso é, vênetos antigos, romanos, celtas, lombardos, godos, principalmente os ostrogodos, né, bizantinos e outros, querendo ou não, contribuíram para a formação genética e cultural da Itália inteira, né? Então, claro que a gente vai afunilando para ir para o Vêneto, mas é importante que a gente conheça um contexto geral também a respeito, não apenas do Vêneto, mas que a gente comece falando um pouco mais da Itália inteira também, tá? E, assim sendo, a minha abordagem ela explica, né, a diferença, por exemplo, básica entre etnogênese, que é a formação histórica e biológica real dos povos, ou seja, é a realidade em si, é sem o discurso político, é sem a construção burocrática de um Estado anexador que fez isso, fez aquilo e decidiu, enfim, falar que era tal coisa, tá? E identidade nacional moderna, porque a identidade nacional que nós carregamos hoje, todas elas são modernas, são identidades modernas, analisando ali como estados modernos criaram identidades nacionais unificadas, padronizadas e muitas vezes, quase sempre, né, desconectadas das origens verdadeiras, das origens regionais ancestrais desses povos. Isso não cabe apenas para a Itália, muitas vezes outros lugares também têm o mesmo problema, né? O Brasil, querendo ou não, ele tentou fazer isso, principalmente lá no século XIX em diante, que foi o século, no final do século XIX em diante, que foi o século das grandes revoltas, digamos assim, né, de tentar nacionalistas, de tentar fazer com que se defina territórios e que se defina um povo, que se defina uma bandeira, um hino e tal. O Brasil também, querendo ou não, tentou entrar nessa onda e, querendo ou não, ele, assim como todos os outros lugares, né, eles não são mais tão explicitamente à mostra, mas eles sempre tentam inculcar, de certo modo, esses padrões na nossa cabeça que a gente entenda. A gente vai falar um pouco mais também no dia de hoje a respeito disso, tá? Então, além da genética, o meu conteúdo aqui, ele explora como essas influências históricas continuam vivas na língua, né? Não teria como não. As pessoas
por vezes não se dão conta disso, mas essas influências genéticas elas continuam vivíssimas na língua vêneta, principalmente também na língua vêneta, nos fenótipos, nos sobrenomes, nos costumes e na cultura das comunidades descendentes, no caso somos nós, né, que somos descendentes para a gente entender de quem estamos falando, porque efetivamente nós somos vênetos, né, vênetos de além-mar, vênetos do exterior. Se a gente for ver lá a nossa história da República de Veneza, sempre foi tratado assim. Os vênetos, antes da Itália, antes de serem anexados à Itália, quando existia a República de Veneza, sempre teve essa condução diplomática e política de se ter, sim, colônias vênetas, principalmente nos lugares mais importantes, como o Império Bizantino, que, enfim, na época não era chamado Império Bizantino, era o Império Romano do Oriente. E mesmo os vênetos que nascessem lá, eles eram considerados vênetos e não, sei lá, bizantinos, né? Bizantinos de origem vêneta. Não, eles eram considerados vênetos. Por quê? Porque era uma espécie de extensão do território. Isso também, claro que acabava facilitando a vida para todo mundo, como era bom para o Estado, vêneto também era bom para os cidadãos vênetos, que esse tipo de conceito continuasse vigorando. Então, claro que nós somos vênetos, quando eu falo descendentes é para que a gente entenda que estamos falando de nós, mas não há diferença nenhuma entre nós e aqueles que nascem lá. Além da genética aqui, do conteúdo explorado, né, a gente também então vai ver toda essa parte aqui de como a língua vêneta carrega o DNA ainda, as nossas influências, os fenótipos, os sobrenomes, os costumes que se tem, a cultura, claro, das nossas comunidades, inclusive, como eu falei, aqui no Brasil. Então, em síntese, trata-se, aliás, ali de uma abordagem sobre identidade, ancestralidade, DNA, história da Itália, que não tem como fugir disso, mas principalmente a história do Vêneto, formação do povo vêneto, aí em última análise também a língua vêneta, que retrata ainda o extrato vivo de tudo isso, e a relação entre genética, cultura e construção nacional. Então essa abordagem que eu me proponho para discutir sobre isso. É claro que também nós vamos ter, aí vamos ver conforme os horários também, tá? Aí a gente vai encaixando as outras programações. A gente vai ter também o Pablo Guimarães. O Pablo Guimarães ele lançou um manual de genealogia tradicional. Tá? Então, se não me engano, a primeira edição já foi esgotada, ele está aqui junto conosco. Ele também vai ter uma aula para falar um pouco melhor, para falar um pouco melhor a respeito desse manual dele, que ele lançou ali, que esgotou e vai para a segunda edição. Então, a finalidade, pelo que ele me explicou, né, desse manual é dar e compreender tanto os fundamentos da genealogia como a pesquisa genealógica. Então, é bem interessante o trabalho dele, é importante que a gente ouça e também, claro, óbvio, faz parte aí da nossa comunidade, né, da nossa comunidade de vênetos no Brasil. E também, né, vai ter o pessoal da Nexo Dino junto com vocês. E, aliás, claro que então eles vão conseguir demonstrar de uma forma bem mais visual e com a expertise deles toda essa relação mais bruta, digamos, mais bruta não, mas mais técnica, né? Mais técnica a respeito de DNA, de genealogia. Então, a Nexo Dino, para quem não conhece, é especialista na análise avançada de dados genéticos brutos existentes. E a missão deles ali é utilizar ciência de ponta e inovação para propiciar aos indivíduos uma compreensão altamente precisa da sua própria ancestralidade genética, tanto moderna quanto antiga. Então eles se especializaram nisso. E claro que, querendo ou não, vem junto, né, o bônus, que é saber um pouco mais a respeito da sua própria predisposição de saúde, que possa lhe afetar ou não, né, o que você não possui de predisposição também, né? Então o objetivo deles é alcançar ali por meio de interpretações de dados, de DNA,
algo que informações raras que você ainda não tenha, mas que está, né, no seu resultado, você não conseguiu uma interpretação fidedigna a respeito daquilo ali. Então, esse pessoal vai estar junto conosco. Acredito que a partir de amanhã, inclusive, muitas pessoas aí que se inscreveram antes, enfim, né, chegaram antes e que tinham os seus resultados, eles mandaram para a gente amanhã abrir, dar uma olhada e comentar, mas os demais também, né? Amanhã fiquem à vontade de dizer, olha, eu fiz meu exame, deu isso, deu aquilo, como é que é? Fiquem à vontade para perguntar para o pessoal amanhã, não tem problema, já falei com eles, eles disseram que tá tudo bem, né? A gente pode conversar tranquilamente a respeito disso. Muito bem? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, podem me interromper. Tá? É só quem quiser escrever no chat, não quiser falar, pode escrever. Tá? Quando eu olhar, quando eu conseguir dar uma olhada aqui, eu vou responder. Se não, também é possível que você ligue o seu microfone e comece a falar. Tá bom? Iniciamos então. Antes disso, só vou dar um gole de água. Bom, olha só. Antes de qualquer coisa, né, devemos começar por uma figura, um homem. Quando a gente está falando sobre o século XIX, né, então a gente deve falar sobre essa figura que era um homem chamado Clemens von Metternich. Por que ele é importante para a gente iniciar a nossa fala a partir de hoje? Essa aqui foi a figura central da política europeia, né, nesse período, na primeira metade do século XIX. Tá? Ele atuou ali como uma espécie de arquiteto da ordem que surgiu após a queda do Napoleão Bonaparte. A gente pode falar um pouco mais sobre ele. Napoleão causou uma certa convulsão na Europa, né, e foi ele ali que acabou fazendo que a Europa se tornasse o que é hoje. Então, o nosso Clemens von Metternich, ele serviu como ministro do exterior e mais tarde também chanceler do Império Austríaco. Após essas guerras aí napoleônicas terem praticamente redesenhado todo o mapa europeu e, querendo ou não, espalhado várias e várias ideias revolucionárias, né? O objetivo do Metternich era restaurar a estabilidade que a Europa tinha antes, sem todas essas revoluções, né, que quiseram acabar com as monarquias, enfim, com todo o poder que era estabelecido. Então, a gente está vivendo aqui num contexto do século XIX, como eu falei, em 1815, propriamente dito, e a Europa estava nessa exaustão de Napoleão, né? Então Metternich, no Congresso de Viena, ele queria meio que congelar o tempo. Mais do que congelar o tempo, ele queria talvez retornar um pouquinho antes de Napoleão aparecer. Então ele queria algo que foi conhecido como o Concerto da Europa. Após Napoleão, precisamos agora consertar a Europa. E esse concerto da Europa, ele era nada mais, nada menos do que um sistema de alianças entre as grandes potências. E quais eram as grandes potências da época? Bom, Metternich fazia parte de uma delas, que era a própria Áustria, a Prússia, que mais tarde viria a se tornar a Alemanha, que nós conhecemos hoje, a Rússia e a Grã-Bretanha. Então, para intervir em qualquer país onde uma revolução ameaçasse a monarquia. Então eles criaram esse bloco aqui justamente para isso, para tentar conter esse avanço revolucionário, esse germe que foi implantado pelos revolucionários franceses, que inicia lá com a Revolução Francesa, que depois vai descambar no Napoleão e nas guerras napoleônicas, e que a Itália tem um grande problema por conta disso, porque ela deixa de ser o que era e ela é entregue nas mãos dos seus inimigos, por conta também de Napoleão, né? Então, tocando um pouco, né, no cerne dessa questão, talvez nem todos que estão aqui ainda tenham essa profundidade, então é necessário que a gente fale um pouco sobre isso. Napoleão, para quem não sabe, fez um grande mal, principalmente para a República de Veneza,
que era a República dos Vênetos, né, o país dos Vênetos. Foi um grande império que durou 1100 anos, então ele faz um grande mal para a República de Veneza. Foi ele quem de fato submeteu os Vênetos, primeiramente aos franceses, quando eles fazem aquele golpe, aquele ataque contra a República de Veneza. Mas a República teve a sua culpa porque não reagiu, isso, aquilo, tudo bem. Mas o golpe foi francês e depois desse período, num armistício que a França faz com a Áustria, ele cede também os seus territórios para a Áustria, os territórios que eram da República de Veneza, seja os territórios dos Vênetos, dos nossos antepassados, ele cede para a Áustria, né, como um tratado de paz. Novamente, assiste lá no meu canal, Lengua Mari, o primeiro episódio de A Pátria de Deus, vai estar lá contado bem direitinho, em apenas 8 minutos, praticamente. Tá? Então, nós temos Napoleão Bonaparte como digamos, uma pedra no sapato, né? Uma pedra no sapato. Foi ele que fez toda essa história e depois eles tentam consertar. Bom, Metternich, que é essa figura, e dominou a política europeia por quase 40 anos, foi grande influência na política europeia do século XIX, mas ele foi forçado, sim, a renunciar e fugir durante as revoluções de 1848, principalmente as revoluções que aconteceram na Península Italiana para tentar se libertar dos seus algozes, digamos assim. Um deles era a Áustria também. Então, quando a onda ali de nacionalismo e liberalismo que ele tanto combateu, finalmente também o atinge em 1848. É dele, e aqui a gente começa a falar sobre ele, porque ele tem uma frase que agora vai começar a definir tudo que a gente vai falar sobre DNA, sobre genética. É dele a frase que definitivamente nos dá um norte quando falamos sobre a Itália e sobre DNA na Itália. Ele diz o seguinte, o von Metternich: a Itália é apenas uma expressão geográfica. Essa é uma frase que foi muito marcante dele. A Itália é apenas uma expressão geográfica, ou seja, ela não é um país, ela não é um reino, ela é uma expressão geográfica. Bom, quando ele diz isso, não foi um elogio, obviamente, né? Ele queria dizer que a Itália não tinha unidade política, étnica, cultural, nem vontade comum, nem estrutura de Estado, né? Era apenas ali um nome para uma península cheia de reinos diferentes, tá? Além de política, etnia, cultura, vontades diferentes, eram reinos diferentes que não se conversavam entre si em nada praticamente, né? Eles se uniam ali vez ou outra para combater um inimigo externo muito forte, faziam aquelas ligas, muitas vezes impulsionadas também pelo Papa, Liga Santa, para isso e para aquilo, para todo mundo não cair ali de certa forma, então precisava unir-se, mas não passava disso, de uma estratégia militar para que não sobrasse algo pior para todo mundo. Então, claro que ele tem razão quando ele fala a respeito disso. É verdade, né, que a Itália é apenas uma expressão geográfica, assim como a Península Ibérica é uma expressão geográfica, a Península Balcânica é uma expressão geográfica, e aí vai, tá, o mundo inteiro, no sentido de são povos diferentes e tal, mas é claro que ele utilizava isso como pretexto político também, né? E aqui não tem como a gente escapar do Risorgimento italiano, né? Que ele acaba sendo, sim, muitas vezes vendido como uma união, né, da Península Italiana, e essa é uma ideia errada. A gente precisa entender que não houve uma união, mas sim uma conquista. Houve uma conquista. Então, a unificação italiana, ela foi, na verdade, a expansão do Reino da Sardenha / Piemonte, era assim que se chamava, principalmente o reino que os piemonteses tinham, né? Reino da Sardenha e Piemonte. O sul e o Vêneto foram anexados a esse novo reino
O Vêneto lá no último ano, lá em 1966, né? Porque o Trentino é só depois da Segunda Guerra. Então o Vêneto foi o último trecho a ser anexado por essa unificação italiana a esse novo reino, porque de fato eles nunca fizeram parte dele, né, de um reino italiano. Esse reino italiano era novo, ele inicia com um trecho com o reino da Sardenha e Piemonte e depois ele vai tentando fazer conquistas dos outros pedaços e para anexar o Vêneto, por exemplo, eles não conseguiram fazer, enfim, vencer guerras. Eles perderam todas as guerras contra a Áustria, porque o Vêneto estava com a Áustria naquele período, mas quem lutava contra os soldados ditos italianos, porque, enfim, eram soldados do Piemonte, isso e daquilo, eram os vênetos, né? Eram os vênetos que estavam ali só que em nome da Áustria. Então essas pessoas precisavam lutar contra os vênetos, também os eslavos, né? Então fazia grande parte da armada vêneta, era uma mistura de vênetos, eslavos, muitas vezes gregos também, que combatiam contra todas essas guerras italianas aqui. E é por isso que depois, no momento da unificação, se tem tanta raiva lá na hora do plebiscito, que é chamado de plebiscito fraude da Itália, que eles fazem um voto de cabresto, porque basicamente todos os soldados italianos que foram chefiar o plebiscito eram aqueles soldados que lutaram nas guerras de anexação e que lutaram contra os vênetos, né? Bom, o italiano, a língua italiana que conhecemos hoje, era de fato a língua literária da elite toscana, ou seja, a língua de Dante Alighieri, que é óbvio que vocês já ouviram falar sobre isso, portanto, é o toscano. Não existia uma língua chamada a língua italiana. Se a gente for iniciar com nomenclaturas, se a gente for se pautar por uma nomenclatura de língua italiana, a gente vai ver que ela não existe na história, a não ser a partir da unificação da Itália. Aí sim. Mas o que a gente vai encontrar que esteja próximo daquilo que é a língua italiana é o toscano florentino, que mesmo assim não é 100% o italiano que se fala hoje, porque ele também foi muito modificado e tal, né? Então, 90% da população, até esse período aí da unificação, falava as suas línguas regionais, as suas línguas que vieram das suas bases genéticas, né, das populações que estiveram ali. Então a gente vai ter vêneto, napolitano, siciliano, lombardo, calabrês, emiliano e assim por diante, né? Então essas são aquelas línguas que também em linguística a gente chama de línguas genéticas, línguas típicas nativas, as línguas do povo. Então, tristemente, a gente pode entender que hoje, com o Estado moderno italiano, as populações que estão ali, assim como no Brasil, né, as populações que estão ali, elas não falam mais as suas línguas nativas, elas não falam mais as suas línguas, quer dizer, no caso da Itália é menos grave do que no Brasil, porque na Itália os lugares, as línguas nativas ainda vivem, né? E se a gente for ver, o maior estandarte de resistência das línguas nativas é o vêneto. Muitos vão falar, a Calábria. Sim, mas a Calábria ela é um pouco menos globalizada, no sentido de passa menos comércio, passa menos Europa ali, passa menos mundo ali, né? Porque o sul da Itália é um pouco mais isolado até os dias de hoje. E o Vêneto, ele é muito mais... ali ele faz parte desse eixo do Vulco, né? Então, e mesmo assim, ele tem uma resistência muito forte, tá? Muito forte, comparável ao que é da Calábria. Portanto, eu considero que no meio do caos, no meio daquilo que já poderia não ter mais nada, como acontece em várias outras partes da Itália, né? O Vêneto resiste como sendo a região que preserva, mantém a sua cultura, e a sua cultura se dá através da língua vêneta. Então, a gente vai observar que existiu e existe até os dias de hoje essa preocupação de um governo estatal, o governo italiano do Reino da Itália, em apagar bastante as línguas nativas, porque elas são a grande barreira que faz com que as pessoas entendam que elas são diferentes, que elas são de genética diferente, que elas têm histórias diferentes, que elas não são iguais, que são povos diferentes, né? Então, o Estado muito se empenhou nisso. Primeiramente, ele utiliza como arma o cinema,
lá, né, lá do início, cinema preto e branco, e aí depois também a TV para tentar fazer essa padronização. Nada diferente do que muitas vezes acontece no Brasil também. Passando um pouquinho mais aqui para vocês, a gente vai falar a respeito da etnogênese vêneta. Esse é um assunto importante. Porque, acima de tudo, existem duas esferas que elas não podem ser misturadas e elas, basicamente, elas não se conversam. Uma delas é a etnogênese e depois a gente vai ver a etnia nacional. Sim, existe uma etnia, que é a etnia verdadeira, e existe uma etnia nacional também. Vamos nos aprofundar um pouco mais a priori aqui na etnogênese vêneta. Então, essa daqui é nada mais, nada menos do que a realidade biológica que também vai ser vista através da realidade histórica. A etnogênese é o processo aí de formação de um grupo étnico, né? Basicamente, o nome também fala um pouco a respeito disso. O termo ele vai vir aí do grego ethnos, que significa nação, povo, e de gênesis, ou gênesis, que é origem. Então a gente já conseguiu ligar um pouco uma coisa com a outra, né? A nação está ligada com a origem do povo. Origem, povo, nação. Ou seja, se existe um povo ali que é da mesma origem, então ali está uma nação. Esse é o conceito de etnogênese, é o conceito primordial das nações. Um povo que é da mesma origem, ou pelo menos grande maioria das pessoas que estão ali são da mesma origem, são mais ou menos relativamente homogêneas em cultura, né, em etnia, em língua, então aqui temos uma nação. E aí já cai um pouco por terra o discurso da etnia nacional, porque muitas vezes uma nação tem muitas etnias e tal, que eles tentam à força aglomerar numa língua só, não sei o quê, numa bandeira só, mas mesmo assim a gente não tem um povo. Né? A gente tem um construto burocrático estatal. É diferente, não é um povo. Vamos lá, então, a etnogênese. Diferente da ideia de que um povo nasce pronto, como muitas das nossas repúblicas quiseram fazer a partir do século XIX, né? A etnogênese vai nos ensinar que uma etnia é como um rio que recebe águas de vários afluentes. Então, no caso do Vêneto, a etnogênese não aconteceu, é óbvio, em um passe de mágica, né? Ela foi o resultado ali de muitos e muitos séculos e camadas também de povos, né, que se sobrepuseram e querendo ou não, se aglomeraram durante milênios e formaram um extrato comum entre todo mundo. Então, como base, a gente vai ter, respectivamente, para os vênetos, a base inicial da região do Vêneto, que não é só da região do Vêneto, é na verdade do Vêneto, do Friul, partes do Trentino também. Então, caçadores e coletores da Idade do Gelo. A gente vai ter, né, o início de tudo. Aqui, tá bom. Então, caçadores e coletores da Idade do Gelo, primeira população que se instala definitivamente na nossa região. Depois nós temos uma camada agrícola, que eram basicamente ali os agricultores que vieram, é óbvio, muitos e muitos anos depois, do Oriente Próximo. Em terceira posição, a gente tem uma camada linguística, que é necessário também que despertemos, né, na nossa abordagem, os vênetos antigos. Os vênetos antigos eles eram indo-europeus e eles deram nome para essa região. Então, enquanto a gente tinha aquele início muito primordial dos caçadores e coletores da Idade do Gelo, porque a Itália, de fato, sendo o sul da Europa, era um local que a vida ainda era possível, né, um local mais quente ali, e depois vem os agricultores e, por fim, nós temos os vênetos antigos indo-europeus, a chegada dos indo-europeus, e que deram nome à região e que se estabeleceram e criaram uma civilização organizada. E diga-se de passagem, os vênetos criaram uma civilização organizada 10 séculos antes de Roma, de existir Roma como tal, né? 10 séculos antes de Roma. E depois também, claro, como a gente já citou Roma agora, a gente vai ter séculos depois, né? Mais de 10 séculos depois, quando se tem uma civilização vêneta estabilizada, com cultura, língua, escrita, fala, tudo certinho, escola também, escola, claro, não escolas que a gente tem hoje, né, mas escolas ritualísticas, muitas vezes, no sentido que se tinha na antiguidade,
Mais de 10 séculos depois, então a gente começa a ter ali uma influência romana que vai se expandindo, né, na Península Italiana. O que acontece? Os vênetos, eles não foram conquistados pelos romanos, como aconteceu com vários outros povos, também dentro da península, muitas vezes com aqueles vizinhos dos romanos que não queriam se submeter, que fizeram guerras contra eles. No caso dos vênetos, chegou um período em que Roma estava tendo uma grande dificuldade com os celtas, com os gauleses, né, com essas invasões, e eles estavam tendo muito medo dessas invasões, porque cada vez mais eles estavam se aproximando e tendo estratégias para que pudessem, de certa forma, fazer algum estrago considerável, né, em Roma. E eles necessitavam de aliados ao norte. E assim sendo, se criou uma grande aliança militar com os vênetos, iniciando por Pádua. Uma aliança militar. Pádua era um grande expoente militar que existia na península naquele período. Inclusive, lá se encontrava naquele período, a maior capital cultural que existia da Itália, que era Este, que hoje é uma cidade de Pádua, né? A Comune de Pádua. Essa foi a nossa primeira capital. Para nós que somos descendentes de vênetos, arqueologicamente falando, culturalmente falando, na antiguidade foi a nossa primeira capital. Veneza nem existia ainda, né? Só tinha lá pântano, lodo e tal. Depois começou a ter uma estratificação de sal ali, alguma coisa e tal. Mas tínhamos Este como um grande centro cultural, religioso também, né? Com a religião dos antigos vênetos. E claro que daí depois, e foi nesse período aqui que se teve essa aliança com Roma. E depois esse também começou a ficar um pouco para trás, porque Pádua, né, como sendo uma cidade vizinha, inicia um processo de crescimento muito maior, crescimento cultural, influência política, blá blá blá, isso, aquilo. E é isso que faz com que hoje Pádua seja a capital da província paduana e não Este, né? Mas Este foi a primeira, a gente pode dizer que Pádua foi a segunda, então vamos lá. Altino, né, que era Altinum, pode ter sido a terceira, que depois se transforma, é removido a capital para Veneza. Se a gente for simplificar, vamos simplificar a história desse jeito, porque senão vai longe, né? Então, depois desse período da aliança com os vênetos, os romanos, a gente vai ter uma administração que é ligada a Roma também, né, depois do Império Romano. Claro que é uma administração romana que ela nunca chegou a ser igual à administração que funciona a administração italiana de hoje, a administração romana que se tem hoje. Porque os romanos aplicavam administrações, mas com aliados, não era uma administração de subordinado, digamos, né? Porque sendo aliado, você podia se gerir. Então, os vênetos, eles tinham essa autonomia, conseguiam se gerir, mas mesmo assim estavam ligados administrativamente a Roma. Eles precisavam seguir, obviamente, umas certas regras romanas, a administração romana, a burocracia romana, mas eles não eram efetivamente 100% subordinados a Roma, como acontecia, por exemplo, com aqueles que foram conquistados. Vai lá, um exemplo muito latente que a gente tem por conta da religião, né? É o que? A Galileia. A Galileia, lá os judeus, né? A Judéia, enfim, eles foram conquistados, né, pelos romanos. Foi uma invasão romana, então os romanos precisavam ficar lá, precisavam colocar governador, isso, aquilo, para evitar a revolta e tal. Isso não aconteceu lá nas regiões que se uniam em conquista. Se uniam em parceria, em ligação. Tá? Então, o Vêneto, na administração romana, mesmo assim, ele não foi governado por romanos, mas sim por vênetos dentro da administração romana. E isso, querendo ou não, foi unificando uma série de coisas. Inclusive, foi fazendo com que os vênetos, ao passar dos séculos, aprendessem, por exemplo, o latim. Os vênetos falavam o venético, que a gente vai ver um pouco mais também. O venético foi o primeiro extrato da língua vêneta que a gente fala hoje.
o venético, o primeiro extrato da língua vêneta, a base da língua vêneta. Era escrito por runas, né, venéticas, e depois, com a aliança com Roma, a administração romana, inicia-se também o ensino do latim. Ao passar do tempo, não é novidade que toda a Europa, no Império Romano, pelo menos muitas partes da Europa, eles queriam, né, uma cidadania romana, enfim, etc., e também aí começou a ter uma mistura muito grande entre o venético e o latim, até que se falou muito mais latim do que venético, e o venético foi sendo esquecido na sua integralidade, restando apenas ali na estrutura linguística, na base linguística, ou seja, no sotaque, como o latim evoluía naquela região, que evoluiu diferente nas outras, e evoluiu para línguas vulgares diferentes, que deu origem para o vêneto, tal, etc., tá? Depois também a gente vai ter aqui, que vai influenciar nesse caso do DNA, os outros povos, né? Então, as invasões germânicas, e quando a gente fala sobre invasão germânica, de modo a dizer, invasão que realmente tem uma influência grande na genética, né? No DNA dos vênetos. Bom, vamos estar falando sobre lombardos, tá? Mas e os godos, não sei o que. Sim, não, tudo bem, mas os lombardos são os principais. Os ostrogodos, eles não fizeram grandes impérios que ficaram, sei lá quantos... Não, os lombardos é que fizeram isso. E foram bastante, em grande números, assimilados pela população local. E o contato é óbvio com o Império Bizantino, que devemos lembrar lá que era o Império Romano do Oriente. Na época ninguém chamava Império Bizantino. Para eles era ainda Roma, só que Roma aqui sobrou, né? Lá embaixo. Então, a etnogênese ali, ela é um processo orgânico, tá? De baixo para cima, que é diferente daquilo que a gente estava falando sobre a construção do Estado. É um processo que começa do povo e que vai indo, até que se forma um Estado. Então, ela é definida ali por laços reais de parentescos, variações do idioma local, e muitos de vocês podem chamar de dialetos, então, de uma língua. Toda língua vai ter ali os seus dialetos, as suas variações locais, mas todos se entendem. Mas aqui, sei lá, no Brasil aqui fala biscoito, lá fala bolacha, né? Todo mundo se entende. Culinária e genética compartilhada em uma região geográfica específica. Então é todo mundo meio em casa, só que cada um dos nossos irmãos tem uma peculiaridade ali e tal, mas todo mundo é o mesmo, né? Então tudo isso pode ser chamado de fato como origem, que é muito diferente daquilo que nós temos nos dias de hoje, né? Que nos fazem engolir ali no dia de hoje, que é a etnia nacional, e ela inicia de fato agressivamente com o Napoleão. Então o conceito esse é um conceito que é chamado de conceito moderno e fictício. Então, o conceito de etnia nacional, como a ideia de que existe uma etnia, por exemplo, italiana, ou até mesmo uma etnia brasileira, imaginem vocês, é uma construção política, meramente política, que ela surge aqui com força no século XIX, como eu já coloquei todo o contexto aqui para vocês, tá? Então ela surge com bastante força, porque se tinha essa ideia que só era possível se manter de pé, só era possível ser um grande império, uma grande nação que conquistaria isso, aquilo, se tivéssemos tudo alinhado conforme, enfim, o papel. Não é assim que funciona, né? Então, antes disso, ninguém dizia, por exemplo, eu sou etnicamente italiano, né? As pessoas se diziam, por exemplo, eu sou vêneto, ou em geral também se diziam pertencentes àquele local da sua região. Eu sou toscano, sou siciliano, né? E assim por diante. Então, por que é considerado fictício tudo isso? Bom, vocês já devem ter meio que percebido o porquê, né? Porque ele tenta agrupar sob o mesmo rótulo construído populações que têm histórias genéticas e origens completamente diversas, completamente diferentes. Então, apenas para servir aos interesses do Estado, aos interesses políticos de soberania nacional, mas uma nação que foi criada a partir de um conceito que muitas vezes não se conversa com aquele povo. Muitas vezes, grande parte daquela população não fazia ali
digamos, parte desse conceito de etnogênese original, né? Por exemplo, os piemonteses. Os piemonteses têm a história deles, tem a etnogênese deles, é muito emparentada ali com os franceses. Então é muito diferente de todos os outros. E quiseram todo mundo colocar no mesmo balaio. Então na Itália isso ficou famoso na frase do autor, do Massimo d'Azeglio, até inclusive eu tenho ele aqui para mostrar para vocês aqui. Esse é o Massimo d'Azeglio e ele diz a seguinte frase que ficou muito famosa: criamos a Itália a partir da unificação, né? Criamos a Itália. Agora precisamos criar os italianos. Então isso fica meio evidente que se sabia efetivamente, né, na política italiana do século XIX, a política nova, daquilo que se chamava de política italiana do século XIX, se sabia muito bem, a elite sabia muito bem que não existiam italianos. Existia a Itália como península, a partir daquele momento se criou a Itália como nação, e agora precisava se criar o italiano, e foi uma construção que demorou muitos e muitos anos, né? Para falar a verdade, até os anos 70 por aí, se vocês falarem com qualquer pessoa honesta da Itália, mais velha, óbvio, né? Não com pessoas novas, não uma pessoa mais, não estou falando, né? Partindo às vezes dos 45 em diante, 40 em diante, ou seja, pessoas que não são muito desse período aqui, que não estudaram isso, que não tem tudo isso. Se pegar essas pessoas, vão falar que os pais delas, né, não sabiam praticamente falar quase nada de italiano. Então foi a partir dos anos 70 que a televisão entra com força quase em todas as casas, e é muito comum a gente ouvir na Itália as pessoas falarem que quem ensinou italiano para as pessoas foi a televisão, não foi a escola. Então é por conta dos meios sociais ali, das mídias sociais, que a gente vai ter uma italianização em massa, né? Vai chegar ali para as pessoas, senão antes era um pouco mais difícil ainda, nos anos 70 por aí. E como a gente estava falando, né, sobre o Brasil, para não nos deixarmos isentos, falar que essa história é apenas dos outros, porque essa história ainda continua acontecendo lá, assim como aqui. No Brasil, é claro que também houve e ainda há essa tentativa, né, meio que desesperada, às vezes bem forçada, de fazer o brasileiro um povo único. Não sei se vocês percebem isso, mas isso acontece em vários outros lugares, não só no Brasil, lá na Itália também. Então, como um povo único, com um conceito ali, no Brasil é bem forte, o conceito de miscigenação, né? Se na Itália, muito com base ali, teve uma força esplêndida com o Mussolini, né, de falar que o italiano era um povo só, daí eles não tocam nessa história nem nada, eles não querem falar de miscigenação e tal, mas no Brasil se tem esse conceito e tal da miscigenação entre branco, indígena e africano. Eles citam sempre essas três, né, como se isso de fato valesse para todo mundo, né? O que não é verdade, a gente sabe que não vai valer para todo mundo isso no Brasil, tá? Eles querem criar ali um conceito de povo para unir a todos os brasileiros, né? E daí o Estado, querendo ou não, ele acaba criando outras minorias invisíveis. Por exemplo, o sujeito que ele não tem nenhuma dessas misturas. Muitas vezes vão falar sobre português. Português, indígena e africano. Brasileiro é isso. Português, indígena e africano. Tá, mas eu não tenho nada de português, eu não tenho nada de indígena, não tenho nada de africano. Então eu sou o quê? Não sou brasileiro? Né? Querendo ou não, é ruim você ter esse discurso de Estado, né? De querer criar uma etnia bem definida, que tem que ser isso, aquilo. Você vai criando outras minorias excluídas ali. E pessoas que não se sentem parte, querendo ou não, dessa população. E acaba sendo um tiro no pé deles também, né? E só que o problema é que o Brasil sempre foi, né, diverso. Sempre foi diverso, longe da ideia de um povo só. Antes dos portugueses e dos africanos, por exemplo, a gente vai ter lá na realidade dos povos indígenas, que sempre foram distintos entre si, etnias diferentes, porque não foi apenas uma etnia que veio para o Brasil, para essa parte do mundo lá, 30 milênios, se não me engano, atrás, né, que passou lá o Estreito de Beringer, que veio daquela região da Eurásia e não sei o que e tal, os mesmos que depois foram para os Estados Unidos. Ali não os mesmos, né, mas muitas etnias que saíram desse contexto aqui muitos dizem até ainda na Pangeia, né, quando todo o globo estava
inteiro, então era um pouco mais fácil de atravessar. Então, vários povos de várias etnias diferentes saíram desse contexto da Sibéria, muitas vezes, e vieram para essas nossas regiões, né? América do Norte, América do Sul, e não foi um só e não só naquele período. Muitos outros povos nativos começaram a chegar. Então eram etnias diversas que guerreavam entre si, que faziam, querendo ou não, estabeleciam impérios entre si. Ah, não, obviamente, não eram impérios como os dos europeus, mas eram impérios diferentes, mas eram sim considerados. Uns eram mais agressivos, outros mais pacíficos. Então é difícil até mesmo a gente estabelecer um povo único segundo os preceitos da etnogênese, se a gente quiser aglomerar a geografia brasileira inteira em torno também só dos indígenas que existiam naquela época. É muito difícil. A gente poderia, tanto que os próprios indígenas, eles se consideravam nação, país, e isso é historicamente documentado, entre as tribos deles. Então, ainda vale o conceito de etnogênese, né? Ou seja, a minha tribo é o meu país, é aqui. Aí, muitas vezes, daqui até lá, de um pequeno trecho de território, não, ali já é outra nação, é outro país. Eles tinham uma palavra que era equivalente ao que a gente usa como nação e país para falar. De um território até outro já era outro país. Então, isso já é o conceito de etnia, de etnogênese como nação. Bom, as fraquezas do conceito da etnia nacional. Esse conceito nacional ele baseia-se especificamente na cor da pele ou traços superficiais, tá, das pessoas. Então, geneticamente, um vêneto lá do nordeste da Itália, né, se a gente for falar, pode ser norte, mas a gente sabe que fica no nordeste da Itália, ele pode estar mais próximo de um francês ou de um alemão do sul, do que de um italiano da Calábria. Aí é que tá. Esse é o problema da gente tentar juntar todo mundo no mesmo balaio. Isso é, o conceito ali moderno de etnia nacional, por exemplo, que o norte da Itália é fortemente marcado por linhagens celtas e germânicas. Isso quando a gente vai lá para a genética, a gente vai ver os haplogrupos R1b e I1, que é genética, linhagens celtas e germânicas, lá no sul da Itália, isso lá no Vêneto, né, no norte, lá no sul da Itália, eles vão ter uma influência maciça da Grécia Antiga, por exemplo, né, e também do Levante, que se a gente for ver lá os marcadores deles, os haplogrupos vão ser o J2 e o E1B1B. Não que isso não possa existir também no norte, mas eu estou falando sobre os marcadores de maior número que existem nessas duas populações. Então a gente tem populações assim bem diversas, pegando do norte a sul, né? Enquanto o norte tem essa linhagem mais marcada para também os celtas e germânicos, lá no sul a gente tem uma grande influência grega e também do Levante. Além do mais, o Estado impõe uma língua padrão, no caso da Itália, a gente sabe, a Itália unificada é o toscano literário, e diz que todos os que falam pertencem à mesma etnia. Como se uma etnia fosse assim, a gente falasse uma língua, eu aprendo uma outra língua e a partir desse momento eu faço parte daquela etnia. Isso é uma grande mentira, né? É uma mentira biológica. Então, contra a biologia não há armas, a gente não tem como lutar contra isso. As línguas regionais na Itália, que o discurso oficial hoje em dia chama de dialetos regionais, eram as verdadeiras fronteiras das etnogêneses originais e por isso a pressa também em apagá-las. Se existe uma pressa desde lá do contexto da unificação, principalmente com o surgimento dos meios de comunicação, do cinema, da televisão, do rádio, da televisão, e se teve uma grande pressa em apagar tudo que possa ser diferente, tudo que possa causar essa diferença entre os povos e, querendo ou não, apagando a história da península. Portanto, a etnogênese, a história do local, o DNA do local, as migrações reais e a cultura ancestral que verdadeiramente predominou naquele lugar. Resumindo, a etnogênese que a gente já viu ali antes é aquilo que o seu DNA revela. Ele é a biologia pura. Pode-se dizer também que ele é um rumo do não romantismo.
Ele é uma estrada para o não romantismo, para a gente ficar viajando na maionese, né? Ah, é isso, eu sou italiano no sentido do tipo uma etnia e tal. É onde você se depara com a verdade acerca das suas origens. Já a etnia nacional, nesse contexto que a gente está vendo aqui na tela, constituem-se em fronteiras políticas, passaporte, língua oficial estatal e interesses do governo. Então, a etnia nacional é aquilo que o seu documento diz, e assim sendo é uma construção burocrática, como a gente já viu. Logo, pode-se dizer que a etnia nacional, em termos de conhecimento acerca das nossas origens, infelizmente ele é um instrumento de emburrecimento dos indivíduos. E eu, nesses quase 10 anos, vejo isso. As pessoas são totalmente emburrecidas com essa história de Itália, de nacionalismo italiano, porque elas não conseguem chegar ao profundo da questão, né? A pessoa tende a crer num construto elaborado pelo aparato estatal e, consequentemente, ela vai invalidar ou então somente vai menosprezar a questão biológica real. Se você falar para ela, não, mas escuta aqui, você não é igual a alguém lá do sul, ou enfim, né, a sua história é ligada a isso, o seu DNA tem coisas ali germânicas, celtas. Eu já me deparei ali com pessoas entrando praticamente num frenesi negativamente. Não, eu sou italiano, como assim germânico? Meu Deus, assim, é uma ignorância que a pessoa não consegue chegar ao outro lado, né? Ela invalida toda essa biologia para ficar ao lado de um discurso formatado a partir do século XIX. É triste. Bom, também é importante entender que aqui, quando eu digo aqui, eu estou falando sobre o Lenguamare, né, como um todo, toma-se por base sempre a etnogênese, né, e não essa etnia nacional moderna, que é, querendo ou não, de base revolucionária napoleônica, ou seja, de uma base muito política, tá? De base política. Então, vamos lá, passamos de tal forma, né? Quando a gente vai dizer que somos de origem vêneta, a gente está falando da nossa etnogênese e da nossa verdadeira família genética. Então, quando alguém diz que é italiano, apenas aceita ali, está aceitando um rótulo político moderno que tenta simplificar a história da península pelos seus próprios interesses, os interesses do governo, né, sempre chefiado e mantido por uma classe política ali fundamentada num pequeno grupo elitista. A gente sabe como funciona, né? E eles não enxergam muito essa camada da população. A camada da população é real. Então é difícil que a gente vá descobrir, fazer grandes descobertas a partir disso. Tá bom? Se vocês tiverem perguntas, alguma coisa para contribuir, vocês podem também falar, tá? Não preciso ficar aqui só eu falando, tá? Se vocês não tiverem nada, só vou tomar um gole de água. Bem, então nós podemos nos encaminhar para o próximo passo. Só um momento, deixa eu corrigir uma coisa aqui, consertar. Vamos lá, então. Agora a gente começa a se aprofundar um pouco mais nessa questão aqui, tá? Da genética. Nós vamos ter o conhecido, né, cromossomo Y e o DNA mitocondrial. Bem, esse daqui o que significa? Esse aqui é um RG, né? O RG que não mente. É importante que a gente tenha isso desde o início. Eu vou tentar ser um pouco mais simplificado, né? Um pouco mais devagar também, porque eu sei que é um assunto mais complicado para aqueles que talvez não tenham tanto aprofundamento nisso. Então, para entender essas nossas origens, a gente precisa saber que existem dois tipos de exames de DNA e eles contam histórias diferentes. O DNA autossômico, que é basicamente ali uma sopa, né, de misturas. A maioria das pessoas conhece o DNA pelo teste de estimativa de DNA, que é aqueles mapas coloridos que dizem que você é, sei lá, 50% italiano,
20% alemão, etc., né? Esse é o conhecido autossômico, DNA autossômico. Como é que ele vai funcionar? Você recebe 50% do pai e 50% da mãe. E eles, por sua vez, recebem 50% dos pais deles, ou seja, os filhos, né? Os descendentes vão receber 50% dos pais também. Só que o problema disso daqui é que esse DNA é como literalmente aquilo que eu disse para vocês, uma sopa, né? Cada geração, os ingredientes são batidos no liquidificador. Depois de 5 ou 6 gerações, o DNA de um ancestral específico pode desaparecer completamente e você não vai ter essa informação. Esse é o grande problema, depois de 5 ou 6 gerações. Portanto, ele reflete os últimos, mais ou menos os últimos 200 anos, tá? Mas se perde na história antiga. A história antiga ele já não consegue muito bem dar informações precisas. Além disso, ele é influenciado pelo conceito também de etnia nacional, que a gente já viu aqui, por isso que foi importante eu falar para vocês, explicar isso. E os laboratórios em si, eles acabam agrupando o DNA de pessoas modernas e dão o nome desses países modernos. Eles não vão relatar coisas que estão muito além disso, desse construto da etnia nacional. Então muitas pessoas ficam realmente perdidas por conta disso. E aí nós vamos ter as linhas fixas, que é o Y-DNA e o MT-DNA, né, como eles se apresentam em siglas, e ele é uma espécie aí, como eu coloquei para vocês, um carimbo ancestral para rastrear basicamente a etnogênese, da qual já mencionamos, já falamos aqui, que é a formação real do povo, né? Então os geneticistas usam as linhagens fixas, elas não se misturam e também o mais importante é que elas são copiadas, né? Elas não se misturam e elas são copiadas. O Y-DNA, ele é a linhagem paterna. Y-DNA é a linhagem paterna. Passa de pai para filho homem, quase sem nenhuma alteração, por milhares de anos. É como um sobrenome biológico que nunca muda, né? Como se houvesse um sobrenome biológico que ele nunca vai mudar. Então, se você é um homem com haplogrupo, digamos, R1B traço U152, você vai carregar esse carimbo exato de um homem que viveu há 3.000 anos nas tribos, pode ser tribos itálicas ou tribos celtas, tá? Isso aqui nunca vai mudar. E, sendo assim, a gente vai ter também essa foi a linhagem paterna. A gente vai ter a linhagem materna, que é o conhecido o mtDNA, linhagem materna. Ele passa o quê? Passa da mãe para todos os filhos, sejam homens e mulheres também, né? Mas apenas as filhas mulheres o passam adiante. Ele rastreia a mãe primordial da sua família, tá? Então, basicamente, ele vai te dar esses resultados aqui. Então, imagina aí que a sua herança genética é um livro de história. O DNA, que a gente já falou aqui, o DNA autossômico, é o texto, é como se fosse o texto do livro. A cada edição nova, a cada filho que nasce, as pessoas vão ali reescrevendo as frases, né? Mudam as palavras e resumem capítulos. Com o tempo, é óbvio, né, que você não sabe mais quem escreveu a primeira página, porque aconteceu tanta mudança, né, por muito tempo, que você já não tem tantas informações assim originais ali dentro. As linhagens fixas, Y-DNA, são o carimbo da biblioteca, né? O Y-DNA são o carimbo da biblioteca, esse daqui, né? Na capa do livro. Então, não importa quantas vezes o texto lá dentro seja reescrito ou traduzido até mesmo, esse carimbo na capa diz exatamente de onde o livro saiu e quem foi o dono original. Por isso que ele é tão importante, né, para nós também. Por que isso aqui ele importa e importa muito? Bom, porque esses carimbos, entre aspas, que são os nossos haplogrupos, que a gente estava falando aqui, né? Essa questão do, por exemplo, citei para vocês o R1B/152, né? Esses haplogrupos que encontramos no Vêneto, eles não nos mentem, não contam mentiras em nível biológico, né?
eles mostram que, embora a nossa sopa, entre aspas, né, autossômica, tenha se misturado lá na Itália, ou até mesmo aqui no Brasil, né, muitas pessoas têm, né, se misturaram aqui no Brasil ou em outras partes lá na Itália, como eu falei com vocês, esse nosso carimbo original, ele revela se o nosso ancestral patriarcal era, por exemplo, um agricultor do Neolítico ou um guerreiro celta, ou também pode ser um nobre lombardo, enfim, né? Ele vai, querendo ou não, falar muito sobre todas essas questões aqui. Muito bem? Então, eu vou passar para vocês aqui essa é a questão do haplogrupo que eu já falei para vocês, né? Nós temos a questão dos vênetos, tem haplogrupos ali, marcadores que podem nos levar a eles, os celtas, os lombardos, e eu mencionei que são os carimbos, né? Eles mostram que, embora a nossa sopa autossômica tenha se misturado muito, o carimbo original revela o ancestral patriarcal. Então é importante tudo isso quando a gente vai falar sobre genética, vai falar sobre DNA para descobrir os nossos verdadeiros traços originais. Eu montei um glossário técnico para facilitar um pouco a nossa vida. Necessário, né? Se faz necessário mostrar esse glossário técnico de termos, né, técnicos que serão ditos a partir de agora para que haja maior compreensão sobre o que a gente está falando de fato. Então, como eu mostro para vocês ali, nós temos a questão dos haplogrupos, o R1B barra 1-1152. Então, se vocês verem ele aqui no mapa, essa aqui é a linhagem que a gente vai identificar como linhagem venética, dos primeiros vênetos, barra itálica, barra celta. Então ela vai contemplar, vai permear essas três origens, tanto a origem venética, itálica e celta. E ela domina o norte da Itália. Se vocês olharem aqui, ela está saindo, né? O R1B. Vamos ver se a gente consegue fazer um tracinho aqui. Olha, ele está aqui, ó. É esse daqui. Então, ele vai contemplar em grande parte esses três cepos e, olha, ele está indo lá para a região do Vêneto, tá? Tá apontando para a gente. Depois a gente tem o I1R1A. Vamos achar ele aqui. Está aqui em cima, ó. Lombardos, godos, né? Grande parte os ostrogodos, quando a gente vai falar sobre o Vêneto, sobre a Itália em si. Então também, né, da onde eles saem e eles descem para cá. Então essa aqui é uma linhagem germânica, como possivelmente já vocês tenham visto por conta do mapa, basicamente lombardos e godos, que também é bem forte no Vêneto e nos Alpes. É uma linhagem germânica. Como vocês estão vendo, saindo aqui do norte vai aqui para baixo. Depois a gente vai ter o J2 e E1B1B, e ele se encontra logo aqui abaixo. Então, ele faz a referência a linhagens mediterrâneas, gregas e também orientais. Tá? Então, também a gente já tem um traço aqui de como acontece essa evolução. Sai daqui e vai para lá. Depois, por último, eu coloquei aqui para vocês o G2A. Ele se encontra logo aqui abaixo. Deixa eu ver se eu consigo marcar também aqui para vocês. É do Neolítico. Basicamente, muitos povos lá antigos, né, do Neolítico, o percurso que eles fazem para chegar até ali. Então, uma linhagem que se pode dizer bastante original é o DNA dos primeiros agricultores, né, que chegaram até lá. Bem, vamos lá para a história genética agora. Agora que a gente já entendeu, né, que o documento de identidade é uma burocracia, enfim, para aqueles que chegaram um pouco depois, tem a gravação aqui, vocês podem pegar o início, que é importante também, né, que a gente falou até agora. Só que, como a gente já entendeu que o documento de identidade, ele de fato, ele sempre é uma burocracia, e que o nosso verdadeiro RG ou CPF, né, ele está gravado no DNA, a gente vai olhar o mapa da Península Italiana com um pouco mais de detalhes, né? Se a etnia nacional ela fosse de fato real, essa etnia nacional de hoje que querem falar, que querem vender, né? A Itália seria uma pintura de uma cor só, como a gente está vendo aqui, né? Teria apenas uma cor. Só que, né,
a história nos mostra que a Itália é, na verdade, um grande mosaico. Ela não é assim, né? Ela é desse jeito aqui. E para a gente entender o Vêneto, precisamos primeiro entender essas camadas que cobriram toda a península e essas camadas que cobriram toda a península desde a Idade do Gelo. Então é muita coisa, é muita história, né? E aqui a frase que a gente viu lá do político do século XIX, austríaco, né? O Metternich, essa frase que ele disse em 1847, a Itália é apenas uma expressão geográfica, ela começa a fazer um certo sentido também para nós, né? A península ela foi unificada pelo Piemonte, como sabemos, 2 décadas depois dele dizer essa frase aqui, mas a observação do Metternich ainda permanece amplamente verdadeira nos dias de hoje. Então não existe ali um povo italiano com uma origem só, mas sim uma multidão de grupos étnicos e culturais, frequentemente, claro, com uma história independente própria, que remonta a tempos muito antigos. Inúmeros povos ali se estabeleceram na Itália desde o Neolítico. Só tem uma pessoa querendo entrar, vamos deixar entrar. Desde o Neolítico, como, por exemplo, agricultores do Oriente Próximo, tribos itálicas, lígures, etruscos, fenícios, gregos, celtas, gotos, lombardos, bizantinos, francos, normandos, suábios, árabes, berberes, albaneses, austríacos, enfim. Tá? Então, todos esses aqui acabaram deixando a sua marca genética nas populações das regiões onde se fixaram. É interessante que a gente tenha isso em mente, né? Vamos lá, passamos um pouco mais. Aqui eu fiz um breve desenho para que fique um pouco mais claro das origens que, querendo ou não, permearam a península inteira, né? A gente tem tanto os vênetos, os povos originais, né, da Península Itálica, digamos, povos originais que se estabeleceram ali e que fizeram fundações, né, fundamentos para aquilo que a gente tem até hoje. Tem os vênetos, que eram os vênetos antigos, portanto, eles se encontram ali, digamos, próximos, né, tanto dos celtas, dos itálicos, mas eles não são, eles são uma etnia à parte. Historicamente, é correto a gente dizer que eles são uma etnia à parte. Os vênetos, uma etnia venética. Depois, a gente vai ter também, né, o caso aqui tanto dos latinos como dos faliscos, que é populações itálicas, aí sim. Depois tem osco e umbros, também populações itálicas, e a gente sai um pouco desse terreno aqui e vai para os etruscos, né, que eles são diferentes. Também nós temos úmbrios, os samnitas, os oscos, os lígures e, por fim, sicanos, sículos e elímios e os sardos. Tá? Essas daqui são as populações que a gente vai ter originárias, digamos assim, né? Que fundaram aquilo que a gente chama de Península Itálica. E depois povos tardios, que eles não são, né, os povos ali originários mesmos, mas eles fizeram parte também desse início, que são o quê? São os gregos, depois os celtas, os messápios e os lápiges. Em grande parte a gente vai ter ali povos tardios que chegaram depois de todos esses povos aqui, de todos não, mas chegaram depois, enfim, gradativamente ali, mas eles não constituem, digamos, etnias originárias, apesar de terem influenciado, é óbvio, né? A gente vai lá no sul, tinha a Magna Grécia, que os gregos é que dominavam em grande parte dessa influência grega também na genética do sul, vem deles, mas não só no sul a gente encontra, né? Por conta do Império Bizantino a gente tem outros lugares também. Os celtas, bastante presentes na genética do norte, e aí depois temos outros povos mais presentes ali no sul também. Tá? Então, aqui a Europa ela é habitada, é óbvio, por humanos modernos, se a gente for contar há mais de 40 mil anos. Então, 3/4 desse tempo correspondem àquilo que a gente chama de Era do Gelo. Né? Durante o último máximo glacial, que eles vão chamar lá com a sigla de LGM, a maior parte da Europa do Norte e Central não era possível ser habitada. Né? Eram partes inabitáveis. E a Itália foi, sim, um grande refúgio
temperado, né, para essas pessoas aí, principalmente para aquilo que a gente chama hoje de Cro-Magnons. Vamos ver se eu consigo, se nós temos aqui. Olha aqui ele, tá? Acredita-se que eles pertenciam principalmente aos haplogrupos F e haplogrupo I. Restam poucas linhagens, hoje em dia as paternas, desse ancestral na Itália moderna. Bolsões do haplogrupo I2 e I2C foram observados em frequência muito baixa no noroeste da Itália. E a variedade mais comum do haplogrupo I, que vem desse ancestral antigo na Itália, é o I2A1A, né? Encontrado principalmente na Sardenha, 36%. Então a Sardenha tem uma amostra bem importante desse haplogrupo primitivo mais antigo, tá? Da Era do Gelo. Há cerca de 8.000 anos, os primeiros agricultores neolíticos, então, eles chegaram do Oriente Próximo. Esses recém-chegados, eles pertenciam essencialmente a um outro haplogrupo chamado G2A. Vamos ver se eu tenho eles aqui. Já mostro para vocês. Está aqui os agricultores. Então, o haplogrupo deles já era diferente, o G2A, trazendo também linhagens minoritárias, como aquelas que a gente vai ver como E1, B1B, J, J1, J2 e T. Esses caçadores-coletores parecem que fugiram da península após a chegada dos agricultores, né? Exceto lá da região da Sardenha, talvez pelo isolamento, né? Que tem aquela região ali. E ali, na verdade, eles acabaram se misturando, né? Foram assimilados ou assimilaram os outros em grande medida. Hoje, os sardos, como mencionei para vocês, são a população que mais se assemelha aos europeus neolíticos. Muito interessante isso. Geralmente os estudos que se propõem a estudar a história da Europa antiga, né, da construção da Europa antiga, eles fazem bastante estudos lá na Sardenha, bem por conta dessa influência que os sardos têm. Então, os sardos são a população que mais se assemelha aos europeus neolíticos, e esse é um fato que foi confirmado pelo genoma do Otzi, né, o homem lá de 5.300 anos, mumificado nos Alpes italianos. Inclusive, ele está aqui para vocês também aqui atrás. Ó. Esse aqui é o Otzi. É real, tá? Ele ficou mumificado, um homem de 5.300 anos lá dos Alpes italianos. E os sardos possuem grande proximidade com esse Otzi aqui. Muito bem. Então, aqui tem, por exemplo, coloquei na frente aqui para vocês, tá? Um sardo moderno, né? Que ele acaba sendo a mistura basicamente desses dois, a base genética, a base, né? Depois eles têm outras influências também. Mas a base deles tem essa mistura entre os caçadores e coletores e os agricultores, né? Essa mulher já faz parte do período da agricultura e aqui um sardo moderno. Bem, aí a gente pode falar um pouco sobre o período da Idade do Bronze a também a Idade do Ferro. E aqui a gente está falando basicamente desses povos originários, né? Tanto os vênetos quanto os itálicos. Depois, em grande medida, a gente vai ter ali a construção dos romanos, que vem dessa junção dos itálicos também, né? Na Idade do Bronze foi trazida pelos indo-europeus essa Idade do Bronze. Então, os falantes de línguas itálicas, mas não somente eles, e aí a gente vai colocar o nosso também, né? Aqui, os vênetos, falantes de venético, ou seja, a língua vêneta antiga, eles cruzaram os Alpes e adentraram a península há cerca de 3.200 anos, estabelecendo algo que a gente definiu como cultura de Vila Nova, cultura Vila Nova. Cultura vilanoviana. Da cidade. E trazendo, trouxe principalmente... Deixa eu só fechar o microfone. Estava lucrando. Aí. Trouxe principalmente outras linhagens, por exemplo, como o R1B U152, que eu mostrei ali para vocês antes no glossário. Associado ao quê?
que é associado esse haplogrupo R1b, U152? Associado à Europa Ocidental e Central, substituindo também grande parte dos povos nativos que já estavam ali. Engraçado, porque na história dos vênetos, a gente sempre diz, né, que os vênetos eles chegaram, muitos deles vieram lá da Anatólia, né? Se tem aquele que eles chamam de mito, né? O mito dos vênetos que vieram da guerra de Troia e que depois eles expulsaram os eugânios e tal. Então, basicamente, isso diz muito com não todos os vênetos, não somente 100% dos vênetos, mas uma parte da história vêneta que pode ser muito verídica, né? No tempo que os agricultores chegam da Anatólia e quando eles ali se estabelecem a outros povos, ou também os indo-europeus, quando se estabelecem, ali tem outros povos que já estavam como estabelecidos e eles são expulsos. Então a gente tem isso na tradição vêneta, de dizer que quando os vênetos chegaram, eles expulsaram um povo que eram chamados de eugânios, né? É interessante, provavelmente isso tenha. Porque em todo o que eles chamam de mitos, em todo mito tem um fundo de verdade. Muitas vezes aumentado, é claro, mas em todo mito tem um fundo de verdade. Provavelmente tenha se falado sobre isso nessa história. Então, as tribos itálicas elas colonizaram fortemente o norte e o centro-oeste, especialmente o Vale do Pó e a Toscana. Mas também a gente vai ver lá uma colonização forte na Úmbria e no Lácio. Logicamente, os antigos romanos, desde os fundadores até os patrícios da República Romana, deveriam ser essencialmente pessoas do grupo R1b U152, que a gente citou até hoje, que era esse grupo aqui dos haplogrupos genéticos mais comuns também que existiam entre os vênetos, os itálicos e os celtas. Tá? Provavelmente eles pertenciam a esse caldeirão aqui. Com minorias, é óbvio, existiam ali minorias G2A, L140, que são o que? Associados aos primeiros agricultores da Europa, que muitos povos ali estão associados a isso também. E outro grupo, que a gente vai ver lá nos resultados, nos testes, como J2A, 1L70, que é associado às antigas civilizações do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. Então, basicamente, é provável que eles tivessem essas misturas aqui. É notável que a maioria das cidades fundadas durante a República Romana no norte da Itália, porque tiveram, né, por exemplo, Milão, Turim, Bolonha, às vezes também Verona, né? E depois Verona foi refundada pelos celtas. Verona já existia com os vênetos antigos, depois na administração romana se teve uma nova fundação romana e depois os celtas também, né? Localiza-se ali em áreas com a maior incidência de R1b U152 hoje. Tá? Então, no Vêneto, o Nordeste, né? Ou seja, o Vêneto e o Nordeste inteiro da Península Italiana, e o Vêneto faz parte disso, as colônias romanas foram menos numerosas. A gente vai ter ali, por exemplo, Aquileia, Vicenza, alguns lugares, mas assim, colônias onde eles estabeleceram influências, mas que, claro, existiam e sempre foram, a grande maioria, os vênetos. Né? Mas o U152, esse haplogrupo aqui, associado ao eixo alpino, permanece como um marcador central. Né, no Vêneto inteiro, e não aquele muito presente ali nessas populações romanas ou também influenciadas em grande número pelos romanos. O que mais influencia na questão dos vênetos também ainda é esse marcador dos alpinos, tá? Influencia bastante. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, teve um pessoal que chegou agora, a gente está aqui desde da 1h30, quem está aí até agora, não sei se tem alguma pergunta, a gente vai evoluir mais. Eu sei que às vezes é meio complicado, mas a gente vai começar a descomplicar com o tempo. Tá? Eu vou pedir para vocês, se a gente consegue fazer uns 5 minutinhos de pausa aí, que eu tomo uma água e vou ao banheiro e eu já retorno, tá bom? Pode ser? Agora é 13h02, a gente pode voltar umas 13h10 aí e a gente continua, tá bom?
Muito bem, retornamos então. Obrigado pela pausa. Vamos continuar daqui. Então a gente estava falando sobre os itálicos, né? E o Ernesto aí. Ernesto, tudo bem? Sânia, Fernando? A imersão vai ficar gravada? Sim, está sendo gravada. No grupo do WhatsApp a mensagem saiu como início às 14h40. E aí perdi o começo. Sério? 14h40? Será que eu devo ter me enganado então? Desculpa. Ai, ai, ai. Desculpa, não, mas ficou gravada. Eu mando pra vocês. Era pra ser 13h40. Desculpa. É por isso que muitos entraram depois. É que eu tava aqui falando com o pessoal e me enganei, né? Vamos lá. Então, aqui nós temos. é, Começamos com essa parte, na verdade a gente já estava, né? A gente parou na parte dos itálicos, tá? A colonização, como vocês podem ver, áreas do norte, centro-oeste, especialmente o Vale do Pó, a Toscana, como foi dito, e também a Úmbria e o Lácio. E aí tem a questão dos romanos, né? Os antigos romanos, eles deveriam ter essencialmente ali esse grupo R1b U152, mas é comum no norte, não só nas populações romanas, né? A gente vai encontrar isso também lá nos vênetos, nos celtas, e essas minorias que a gente vai encontrar aqui. No caso dos romanos, né? Dos itálicos também, a gente vai ter alguma porção disso. E os vênetos, nós temos no nordeste, né? Não só no Vêneto, mas como Friuli, enfim, partes de outros lugares do nordeste, as colônias romanas foram menos numerosas. Ainda assim, o 152 permanece pela região. Tá? Agora, vamos adiantar, vamos um pouco para outros povos. Nós temos aqui a questão dos etruscos. A gente vai indo até se aprofundar nos vênetos também. Né? Os etruscos, eles aparecem mais ou menos por volta de 750 a.C. Eles são mais novos do que os vênetos dentro da Península Italiana. Né? Os vênetos são mais antigos. Então, os testes de DNA antigo confirmaram que pertenciam principalmente ao grupo R1b P312. E tá aqui, ó, coloquei ali para vocês, deixa eu marcar para ficar mais fácil aqui, ó. Então esse daqui é o haplogrupo deles, o R1b P312, e também especialmente ao U152, que como a gente vê é comum ser encontrado em outros também, assim como os romanos que a gente viu e os próprios vênetos. Então eles meio que compartilhavam essas coisas aqui. Sendo quase ali indistinguíveis dos seus vizinhos latinos, né? E não dava assim para distinguir a priori, se a gente for ver apenas com isso. Então ele é ancestral direto de vários ramos famosos da Europa Ocidental, esse U152, né? E a gente consegue incluir, por exemplo, nisso o R1b U152, que já foi visto ali, e ele vai ser proveniente dos Alpes, norte da Itália, tá? O R1b U152. Depois nós temos também o R1bl21, proveniente muito lá da Irlanda e da Grã-Bretanha. Também tem o caso do R1bdf27, proveniente bastante da Espanha e Portugal, e também o R1bs116, que ele vai dar origem lá dos macrogrupos europeus ocidentais. A gente vai para a questão dos fenícios. Aí vocês vão dizer, como assim fenícios? O que isso tem a ver com a Itália? Tem, porque os fenícios estabeleceram colônias na Sicília e também na Sardenha. E claro que aí eles vão trazer certas misturas, né? Misturas desse elemento J2 e J2, J1 e E1B, 1B e T. Então, esses daqui costumam ser associados a esse mundo mediterrâneo, Oriente Próximo, norte da África, né? E gregos, fenícios, partes dos romanos, etruscos, povos do Mediterrâneo Oriental. Então, também é importante esse elemento aqui em certas regiões da Itália, da Península. Nós temos também outro grupo, que é o grupo dos gregos, bastante influente no sul da Itália, como a gente já viu, né? Tiveram maior impacto lá no sul, na Magna Grécia, conhecida assim. As assinaturas genéticas são essencialmente o J2, como está aqui para vocês, o EUB1B, né? São as grandes marcas que eles vão deixar aqui nessas populações. E depois
passando aqui, nós temos o nosso caso, da grande maioria de vocês, que são os vênetos. Tá? Os antigos vênetos provavelmente formavam uma população indo-europeia alpino-adriática distinta. Então, parcialmente aparentada aos povos itálicos, mas com identidade própria, assim como não apenas a genética vai mostrar em grande parte, mas também os historiadores nos atestam a respeito disso, historiadores antigos, né, Heródoto, Estrabão e tal. Então, geneticamente, o cenário mais plausível indica a predominância de linhagens associadas ao eixo alpino da Idade do Bronze, né, ao eixo alpino da Idade do Bronze, especialmente ao haplogrupo R1b U152, que eu coloquei aqui para vocês também. Ele está aqui, ó, é o eixo alpino da Idade do Bronze, a gente tem esse marcador, acompanhadas, é claro, por minorias neolíticas e mediterrânicas, como esse haplogrupo que está aqui, que é o G2A, e também o J2. Tá? Então, essas eram minorias e a grande maioria era acompanhada disso dos vênetos antigos, que é basicamente essa linhagem associada ao eixo alpino da Idade do Bronze. Os antigos vênetos, eles não eram simplesmente, digamos, como muitos às vezes parece que querem simplificar as coisas, romanos do norte. É meio mentiroso, né? Eles já estavam ali estabelecidos na região antes mesmo da expansão da Roma Antiga, como eu já mencionei para vocês, 10 séculos antes de se conhecer Roma, já existia uma civilização vêneta, ocupando essas áreas aí que não são apenas a área original de hoje do Vêneto, né? A área que a gente conhece como Vêneto hoje. Eles ocupavam, de fato, os vênetos antigos ocupavam o Vêneto, o Friuli, partes do Trentino e também zonas do Adriático Setentrional. Então é interessante que a gente tenha isso em mente, que nós estamos sim lidando ali com uma outra população que é aparentada, assim como muitas populações eram aparentadas, mas mesmo assim distinta. A língua venética antiga, ela possuía características claramente indo-europeias, tá? E apresentava semelhanças tanto com línguas itálicas quanto com o mundo céltico alpino, se a gente for ver em grande parte, tá? Então aqui é a ocupação deles e aqui nós temos mostrando para vocês, né, como funcionava o venético na prática. Eu tinha falado que ele era escrito através de runas, porque é óbvio, não tinha influência latina, essa influência vem depois de Roma, né? Só muitos séculos depois de Roma é que inicia-se também os caracteres latinos e tal, até mesmo para escrever o próprio venético, e depois ele vai sendo transformado, vai sendo assimilado pelo latim. Mas antes disso era tudo escrito em runas, e o alfabeto venético é assim, e também ele possui essas características, então claramente indo-europeias daquele tempo, né, apresentando essas semelhanças, querendo ou não, com certas línguas itálicas, mas também com o mundo céltico-alpino, e eu acrescentaria, além do mais, também com o mundo dos ilírios, muitas vezes em grande medida, né? Então, passando aqui, nós temos um perfil. Vamos ver uma predominância que a gente possa acompanhar. Predominância do R1b U152, o componente mais provável entre as elites masculinas venéticas. Era esse haplogrupo aqui, tá? As elites masculinas venéticas, que a gente tem dados a respeito disso através de escavações, enfim, né? E exames de DNA feitos com esses restos. Parece que esse era o haplogrupo de maior intensidade entre essas elites masculinas. R1b U152 da antiguidade, dos vênetos antigos. Então esse haplogrupo domina de modo histórico o arco alpino e o norte da Itália, sendo associado ali em grande parte às expansões indo-europeias da Idade do Bronze ligadas ao complexo alpino-céltico-itálico. Então a gente vai ter essas três influências bastante ali predominantes, né, dentro desse conjunto. Então os antigos vênetos, querendo ou não, às vezes as pessoas confundem. Por quê? Porque eles vão compartilhar em alguma medida com os celtas cisalpinos, quando a gente está falando sobre genética, né, com os celtas cisalpinos, com os lepônticos
e também com os povos itálicos do norte. Eles compartilham certas coisas, né? Quando a gente vai falar sobre genética, sobre DNA. Uma forte ancestralidade derivada da cultura, daquela cultura chamada de vaso campaniforme, né? Das migrações das estepes. É por isso que muitas pessoas se confundem. Também é plausível a presença importante de algumas minorias lá do Neolítico. Até destaquei aqui embaixo para vocês. Deixa eu assinalar, tem as minorias do Neolítico, que elas compõem basicamente o haplogrupo G2A e o haplogrupo I2, né? E elas são o quê? Especialmente ali em comunidades rurais, alpinas, descendentes dos primeiros agricultores europeus e também lá das populações mesolíticas pré-indo-europeias. Então a gente vai ter um pouco dessa mistura aqui nesse início, tá? E é claro que daí a gente pode partir lá um pouco para essa influência mediterrânica. Eu vou ver se eu tenho aqui. Ah, claro, tem aqui, ó, influência mediterrânica. Sim, existe também. Nas áreas costeiras, principalmente, e comerciais do Adriático, havia provavelmente essas minorias de haplogrupo J2 e também de E1B1B. Tá? Então, existia essa minoria mediterrânica ligada aos contatos comerciais, bastante que os vênetos tinham, né? Os vênetos antigos já tinham contatos comerciais bem fluentes com os gregos, com os ilírios, com os etruscos, com povos do Mediterrâneo Oriental em geral, né? Com todos esses povos aqui, inclusive, enfim, vários outros povos aí. E claro, a gente vai ver que existe essa influência mais forte, né, mediterrânica, principalmente para os vênetos que estão localizados em regiões costeiras, e a gente tem aquela famosa relação com os celtas também. Então, os antigos vênetos, eles coexistiram em um certo período com as tribos célticas da Gália Cisalpina, especialmente ali após o século IV a.C., apesar de não serem ali propriamente celtas, havia forte proximidade cultural e genética dos vênetos e os celtas. Os vênetos não são celtas. Os vênetos pertenciam, então, como eu falei, a uma etnia que é chamado autóctone, era um povo independente das outras. Havia, sim, semelhanças com as demais, assim como os celtas tinham semelhanças com outros povos ali, mas não era nenhum deles. E eles tinham essa proximidade bastante ali com os celtas, apesar de não serem celtas. Então, e apesar disso, a semelhança se dava onde com os celtas? Bom, povos alpinos, tribos gaulesas do norte da Itália, populações do Vale do Pó, então existia essa certa proximidade. Por isso, o perfil genético, venético, provavelmente era, em grande medida, semelhante a dessas populações alpinas, cisalpinas, dominadas pelo U152, né, que basicamente é a chave de muitos deles ali. Então, é da natureza que isso venha a acontecer em grande parte, tá? É importante que a gente fale sobre isso, a questão da urbanização também, né? Venética. Então, diferente dos romanos, os vênetos desenvolveram uma rede urbana mais dispersa e comercial, e ela era basicamente assim ligada ao Adriático. Então, ali foram surgindo centros importantíssimos para os vênetos antigos, incluindo aquilo que eu já falei para vocês lá no início, Este, né, que faz parte da província de Pádua, a própria cidade de Pádua como um centro importante que se torna posteriormente, né, depois que Este vai decaindo, Pádua se torna um grande centro importante. Nós vamos ter também Vicenza, né, em certo momento, Oderzo, Altino, que depois de Altino vai ali e prefigura, digamos, Veneza. Então essas regiões elas continuam hoje entre as áreas de forte incidência desse elemento, desse haplogrupo U152, que é o que eu coloquei aqui para vocês na própria imagem, né? Os centros, S, Pádua, Vicenza, Oderzo, U152, são regiões próximas dos Alpes também, tá? E aí a gente vai ter, posteriormente, essa questão um pouco mais alinhada com a romanização, depois da expansão de Roma e da aliança dos vênetos com os romanos. Quando a República Romana expandiu-se para o Nordeste, e aí o Vêneto está no Nordeste, os vênetos tornaram-se aliados relativamente cedo dos romanos, né? Ao contrário ali de muitos celtas, por exemplo, da Gália Cisalpina.
os vênetos geralmente cooperaram com Roma contra as invasões de povos inimigos. E, em grande medida, contra também muitas tribos celtas e gaulesas que eram compostas por saqueadores, né, pessoas que não queriam colaborar, mas existiam, obviamente, várias tribos, como os cenômanos, os ínsubres, celtas, todos eles, que fizeram parte e se introjetaram na civilização ali venética e foram assimilados pela civilização venética, né? Os outros, não, os outros eram repelidos porque acabavam se tornando um grande problema para a população. Pablo, por favor. Quer perguntar alguma coisa, Pablo? Opa, boa tarde. Boa tarde. Sim, só para me situar melhor, nesse momento, né, nessa época digamos, de alianças com Roma, a gente está falando de que época mais ou menos? Ano 200, ano 100 antes de Cristo, antes? Mais ou menos no século IV antes de Cristo. Ok. Mais ou menos no século IV antes de Cristo, que é quando nós temos ali, se passa a coexistência dos vênetos com os celtas. Então, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Por exemplo, como eu citei para vocês, né? Muitas tribos que não eram amigas, ou seja, a gente tem o costume, né? O cinema, a televisão romantiza muito a questão dos bárbaros, mas eles não eram bonzinhos assim. Então, geralmente eram povos que vinham para saquear, vinham para matar, para estuprar, para roubar. E acabava que, ou para dominar, expulsar, mas raramente, né? Muitas vezes eles vinham só para pegar o que não era deles e iam embora. Então existiam vários outros também, às vezes do mesmo componente ali tribal, por exemplo, os celtas, a gente sabe que eles eram diversos, né? Tinham várias tribos, mas existiam tribos que eram amigas, que basicamente eram compostos por agricultores, pessoas ali que não tinham interesse em saquear, roubar, violentar nem nada, né? Eu citei aqui os cenômenos e os ínsubres. Esses foram muito bem aceitos pela população local. Não tem nada na historiografia que nos diga que combateram contra os vênetos, né? Então eles foram assimilados a partir do século IV a.C. Inicia esse processo e também o processo não só da assimilação dos povos amigos, mas também desse percurso deles tentarem invadir, né, os celtas, eles tentarem invadir a península para adentrar cada vez mais e atingir o Império Romano lá embaixo, né? Toda a Itália em si. E a partir desse ponto é que Roma busca uma aliança com os vênetos também, né? Uma aliança que é favorável em grande medida, né, em grande parte. E aqui, a partir desse contexto, nós temos então, né, a realidade dos vênetos fazendo parte do Império Romano. Bom, aqui a gente vai ter então o Império Romano e também a Idade Média, já podemos falar sobre isso. E logo não tem como escaparmos da influência dos germânicos, por exemplo, os godos, lombardos, em grande medida. Bom, a gente vai pegar lá o século IV, século V, essas tribos germânicas começam a invadir a Itália a rodo, assim, né? É gigantesco a empreitada que eles têm ali dentro. Então eles trouxeram grande parte da sua influência também, principalmente esses haplogrupos que são destacados aí para vocês. Por exemplo, o I1, que é considerado um dos haplogrupos mais tipicamente escandinavos. Depois nós temos o I2A, 2A, vem da Europa Central e também do Mar do Norte, e depois tem o R1B e o U106, associado aos povos germânicos antigos. Então, como assim antigos? Aqueles lá, os saxões, os francos, anglos, lombardos e germânicos ocidentais. E também, por último, o R1A, originado lá nas estepes, né, do Pôntico, da Cáspia, ligadas aos povos indo-iranianos, eslavos, bálticos e parte dos germânicos ocidentais também.
Bom, se a gente pudesse destacar um pouco, falar sobre um dos povos germânicos que tiveram bastante influência no nosso DNA e também no nosso DNA vêneto, a gente pode falar sobre os lombardos, não excluindo os outros, mas começando com eles, os lombardos, ou conhecidos também como longobardos. Na Itália eles são conhecidos como longobardos, né? Então invadiram a Itália a partir lá da Panônia, da região da Panônia, que vai ficar, se não me engano, entre a Alemanha e a Polônia, aqui, aquela região, e se estabeleceram densamente no nordeste da Itália. E onde é que está? Bom, basicamente, principalmente no Vêneto e no Friuli, a início, né? E também na Lombardia, é claro, por isso que carrega o nome ali. Então eles criaram muitos ducados, a gente pode citar ali ducados de Cividale, Trento, Benevento, né? São lugares que foram tipicamente fundados, ducados lombardos, e o DNA desses lombardos ou longobardos parece ter sido composto por cerca de 40% do primeiro, o I1, que é escandinavo, né? 30% de R1B e 25% desse último aqui, o R1A, e 5% do I2A2A. Então, grande parte, óbvio, eles vêm e trazer esse elemento integralmente germânico, né, para a região. E claro que nós vamos ter também o fato dos godos, basicamente, para os vênetos, a questão dos ostrogodos, né, porque daí tinha os visigodos e tal, mas na região aqui, para os vênetos, para a Itália, os ostrogodos são os mais importantes. Então, eles vieram originalmente lá da região do Báltico e migraram ao longo dos séculos pelo leste europeu até chegarem à Itália, mais ou menos lá no século V, né? Sob aquele rei, o Teodorico o Grande, os ostrogodos conquistaram a península e estabeleceram o reino ostrogótico, como a gente já ouviu falar, né, disso na história da Itália. Então, concentrando-se sobretudo lá no norte e também no centro da Itália, com forte presença em cidades como Ravenna, Verona no Vêneto, né? E também em Pávia, aí, Lombardia. Vamos ver uma pergunta que nós temos aqui, acho que é a pergunta isso. Os vênetos da região de Rovigo foram mais romanizados por estarem no sul do Vêneto ou não? Bom, tudo depende, né? Não acredito que não tenha sido essa a questão da romanização, mas em grande parte eu acho que na verdade aconteceu basicamente aquilo que aconteceu com toda a península, com toda a região do Vêneto, também aconteceu com o Rovigo, né? Não é que, porque eles estavam mais ao sul, aconteceu uma romanização mais forte, ou lá ou aqui, mas a região do Vêneto ela vai se destacar um pouco com influências diferentes, dependendo quem são os seus vizinhos. Isso é fato, mas não que a romanização não tenha atingido os outros territórios também, né? Então, aqui diferente dos lombardos, os godos, eles mantiveram uma elite militar. E talvez seja por isso que eles não tenham influenciado tanto como os lombardos. Eles mantiveram uma elite militar relativamente separada da população local. Eles meio que não se misturavam, né? Embora, claro, eles tenham deixado influência cultural, militar e também genética no norte. Não tinha como não deixar, tá? Então, o DNA atribuído aos godos, aos ostrogodos, aqui ele parece ter sido composto majoritariamente por linhagens germânicas orientais, com aproximadamente 35% a 40% daquele L1 escandinavo, 25% a 30% do R1B, 20% a 25% de R1A e cerca de 10% do I2A, I2A2A e outros haplogrupos aí balcânicos e orientais também. A presença elevada do haplogrupo R1A entre os ostrogodos, os godos em geral, né, provavelmente reflete o longo contato e miscigenação com populações das estepes e da Europa Oriental durante a sua migração, a migração que eles tiveram, né, antes da chegada à Itália. Interessante, né? Então eles já foram meio que se miscigenando com outros povos, aí eles trazem para dentro da Itália uma outra influência também.
tanto influência eslava, balcânica, enfim, né? Eles já trouxeram isso junto com eles, não é que isso aconteceu lá dentro da península, mas eles já trouxeram de certas influências que eles carregaram nesse fluxo migratório que, pessoal, não é um fluxo assim, opa, acho que vamos invadir hoje, naquele tempo não era assim, né? Hoje talvez poderia ser com transporte, avião e tal. Mas naquele tempo eles iam indo, se estabelecendo, aí durava anos e anos e anos, e aí os descendentes daqueles que começaram a peregrinação ia para lá, e quando vê, já eram pessoas que elas tinham influências, não era 100% aquele DNA, enfim, que eles carregavam, de que eles saíram lá da Escandinávia, né? Então já tinha mistura ali de outros povos. Interessante. Bom, aí depois a gente vai ter também o caso dos normandos, que não é tão importante para o norte da Itália, ele é importante mais para o sul da Itália. Os normandos são originários dos vikings, né, da Dinamarca, então aqui a gente já pega uma relação bem ali da Idade Média, ano 1000 em diante, né, estabeleceram-se na Sicília, e ali eles construíram, os vikings normandos, eles construíram o reino da Sicília, tá? O reino da Sicília, que durou durante toda a Idade Média. Então foram os fundadores, foram os vikings, os normandos. E no noroeste da Sicília também, lá Palermo e Trapani, né? O DNA normando é muito comum, pelo menos em 8 a 15%, né, das linhagens pertencendo ao grupo L1. Então, 8 a 15% mais ou menos da população que a gente vai ter, principalmente esses lugares que serviram como grandes refúgios, grandes bases normandas desses vikings, lá Palermo, Trapani, a gente vai ter uma população com 8 a 15% de linhagem viking, né? Linhagem dos normandos. Interessante. Depois também a gente tem outro caso, vamos ver se eles estão aqui. Sim, então nós temos o caso dos cimbros, que para o Vêneto e, verdade, também para o Trentino, não tem como falar, né, em germânico sem citá-los, porque senão a gente vai estar falando besteira. Rodrigo não me intriga. No caso dos cimbros, era um povo germânico antigo, a gente tem duas histórias que vão remeter aos cimbros, tanto uma história antiga e a história moderna. Não é história moderna, é história medieval. Então os cimbros, eles eram um povo germânico antigo, provavelmente originário da península de Jutlândia, que fica ali, né, Dinamarca, ali próximo e tal, ou regiões próximas ali do norte da Europa. E no século II a.C., migraram em massa rumo ao sul, junto com os teutões e ambrões, se não me engano, esses povos aqui, atravessando áreas da Germânia, da Gália e ali os Alpes. Então, eles entraram em conflito, óbvio, direto, lá com aquelas guerras conhecidas como guerras címbricas. Então, tem literatura sobre isso, vários livros históricos, eles, os romanos. E eles causaram enormes derrotas ali aos romanos antes de serem finalmente vencidos por Caio Mário. Esses foram os primeiros cimbros. Então, séculos depois, o termo... E aí, claro, daí vai ter mitos, vai ter lenda que esses cimbros não foram todos 100% dizimados, que eles ficaram refugiados nas estepes, lá nos Alpes, e aí também eles fazem parte do DNA dessa população aqui. Bom, mas aí é especulação que a gente também não sabe. Mas séculos depois, se sabe que esse termo cimbro, ele passou a designar populações germânicas estabelecidas nas montanhas do nordeste da Itália, né? Especialmente lá no Vêneto, no Alto Piano di Asiago, em áreas lá como Lecínia também, né? E do Trentino. Então, esses grupos provavelmente descendiam de colonos bávaros e tiroleses medievais, é por isso que eu falei, tem uma história antiga e a história medieval, que migrou, né? Quando a gente vai ver lá desde o século XI até o século XIII, a Idade Média, né? Preservando ali seus dialetos germânicos, conhecidos como a própria língua cimbra hoje em dia, que ainda é falada no Vêneto,
falada no Vêneto, em Verona e principalmente também no Trentino, né, em regiões como Luserna. Porém, o cimbro falado no Vêneto é mais antigo, porque o cimbro falado no Trentino já é meio misturado com o alemão, provavelmente por influência da Áustria, eles também ensinam alemão, aí vai misturando e vai se perdendo. Mas o cimbro original ainda se preserva no Vêneto, principalmente lá em Vicenza, né, em Altopiano, os 7 comunes de Asiago, Verona também tem, né, tem um trecho ali. Então, portanto, esses símbolos do Vêneto medieval, eles não eram necessariamente descendentes diretos dos antigos símbolos da antiguidade, né? Aí talvez a gente vá longe demais para falar que eles eram assim. Embora compartilhassem, evidentemente, raízes germânicas alpinas, tá? Então, geneticamente, os símbolos alpinos, eles parecem ter carregado uma composição típica germânico-alpina, né, com forte presença desses haplogrupos, que é o I1, o escandinavo, né, muito associado a essas populações do norte da Europa, o R1b, U106, comum entre germânicos ocidentais, R1a, presente em grupos germânicos orientais e alpinos, e por fim, aquele que a gente já viu também, o I2A2A, provavelmente absorvido de populações alpinas e reto-romanas locais, né? Eles iam fazendo ali as suas peregrinações, suas invasões e cruzavam com essas populações ali. Então os símbolos deixaram marcas culturais importantes, né, no Vêneto montanhoso. Para quem quiser conhecer, é claro que vocês precisam basicamente ir lá para os 7 comuni de Asiago, que são as 7 cidades cimbras de Asiago, e vocês vão ver essa cultura muito forte lá deles, né? Então, vai ter o quê? Essa cultura dos símbolos lá, germânica, arquitetura alpina, né? Topônimos germânicos, tradições comunitárias e, claro, né, o próprio idioma, que é germânico. E ainda sobrevive em pequenas comunidades vênetas ali, como eu falei para vocês. Interessante. Passando aqui, vamos agora para um outro mundo, é claro, mundo dos bizantinos. Então, a gente deve entender aqui que esses romanos do Oriente, né, nesse período, eles mantiveram o controle de partes do norte da Península Italiana. E isso inclui principalmente Ravenna e o Vêneto costeiro, né? A gente vai lá, por exemplo, Veneza. A história do Vêneto ela é assim: os lombardos, quando invadem basicamente o norte ali, eles vão pegar todo o Vêneto, então eles começam a dominar o Vêneto inteiro, e famílias ali que não estavam contentes com esse domínio bárbaro, porque os lombardos eles eram bárbaros, então eles eram pagãos, eles tinham línguas diferentes, religião diferente, tá? A população ela tinha uma língua diferente, já eram cristãos e eles não se submetiam mais a esse tipo de coisa. Então, várias famílias mais importantes ali se agruparam para sair desses lugares, de vários lugares do Vêneto, e foram para essas regiões que hoje são próximas da Laguna Vêneta, ou seja, de Veneza. A partir desse grupo que costuma-se a chamar as 12 famílias apostólicas, tradicionalmente eles chamam assim, as 12 famílias apostólicas, que saiu de várias partes do Vêneto e vai para a Laguna, eles começam a fundar aquilo que séculos depois também vai dar vazão para a Veneza, né? Vai se fundar Veneza e aí começa a República de Veneza e ela vai anexando as outras partes ali, né? Que eram dela, que eram unidas, mas que foram desunidas por causa dessas invasões. Só que antes disso, Veneza inicia o seu trajeto sendo província do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente. A gente deve se lembrar disso, antes dela ter uma independência. Então, de fato, houve uma influência grande ali, pelo menos no início, dos bizantinos no Vêneto costeiro, né? E também lá no sul, né? Porque estava mais próximo também do Império Bizantino. Então, essa presença bizantina é, querendo ou não, a melhor explicação para a alta frequência do haplogrupo que eu marquei aqui para vocês, ó. Deixa eu colocar, aqui está marcado, da frequência de E1, B1B e J2 no Vêneto. E nas marcas também, né? Comparável ao quê?
aquilo que a gente encontra também no sul, a Grécia, a Anatólia Ocidental. Então, por conta desse domínio em grande escala que se teve nessas áreas pelos romanos do Oriente, né? O Império Bizantino. Então, nós temos toda essa questão fundamental, né, ligada a isso, que é necessário que a gente tenha em conta, né, além dos germânicos. É por isso que eu falei para vocês, né, que o Ernesto ele perguntou sobre Rovigo. Bom, a gente vai ver, a gente tem que muitas vezes olhar a questão familiar, né? Você tem uma família que tem predomínio mais disso, outra família que tem predomínio mais daquilo. Mas, em geral, se a gente for lá pegar o mapa do Vêneto, é necessário que a gente veja onde essa região está próxima, né? Originalmente, a proximidade da região ela vai nos dizer muito do contato e da influência genética que aqueles habitantes têm, né? Aqueles que estão mais próximos da Áustria provavelmente vão ser ter uma influência um pouco mais germânica. Os que estão mais próximos do mundo eslavo vão ter uma influência mais eslava, mas mesmo assim todos eles sempre vão compartilhar o mesmo eixo cultural. Claro, o eixo étnico também, mas com algumas influências posteriores. O que eu acabei dizendo que também não quer dizer que eles não tenham outras influências de outras etnias ali junto, né? Se você for pegar lá Veneza, eles também têm bastante dessa influência aqui influência do haplogrupo E1B1B e J2, muito trazida por conta desse momento de ligação, né, com o Império Bizantino. Então, isso é importante que fique bem claro entre nós, tá? Então, basicamente, os vênetos, né, se a gente for voltar aqui, os vênetos eles vão ter essa predominância, né, que é a base genética da nossa população, que é composta e compartilhada com vários outros povos, por exemplo, principalmente entre os itálicos e os celtas. O R1B U152, componente mais provável que eu coloquei aí para vocês, entre principalmente as elites masculinas, porque são os achados que eles fizeram. Então, compartilhando essa ancestralidade entre celtas cisalpinos, lepônticos, italianos do norte, itálicos do norte, né? Com um grau ali de minorias também, por conta de alguma mistura com outros povos. Vai ter bastante também essa influência mediterrânea em alguns pontos. Isso não significa que hoje não vá ter em vários outros pontos também uma certa influência mediterrânea. E a coexistência com os celtas, que foi muito forte nesse período, né? Vênetos e celtas coexistiram por muito tempo. Muitos celtas foram assimilados. Então, dependendo, se você for pegar lá Verona ela chega a ser refundada, né, como pelos celtas. Então, tanto que a gente tem basicamente umas 3 fundações de Verona. A Verona que inicia com os vênetos antigos, uma refundação que eles falam, que seria celta, e aí depois também uma certa, não é uma refundação, mas é uma repaginação romana, né, que os romanos têm grande influência depois de um certo período ali em Verona, tanto que a gente tem a Arena de Verona. Tá? Então isso mostra bastante a influência que Roma também depois teve. E se a gente for ver, lá os veroneses carregam um grande grau também de influência celta, muitas vezes mais do que um outro vêneto que esteja em alguma outra região. E aqui, passando, é claro que já se teve toda aquela influência, aquele traço que os vênetos já carregavam, né, com os seus próprios comércios, com aquilo que se tinha em grande parte da construção, né, territorial, da construção das rotas marítimas, enfim, das rotas comerciais que os próprios vênetos fizeram, com as alianças com os romanos, celtas e gauleses. E, por fim, vem esses traços aqui, que eles acabam sendo traços posteriores, né? Traços germânicos, por conta de muitas invasões. E claro que quando a gente fala sobre invasões, são aquelas invasões iniciais, porque se a gente for lá falar até mesmo, por exemplo, eu citei para vocês os cimbros, daí a gente já não tem mais como chamar isso de invasão, né? Porque no caso dos cimbros foi uma autorização formal para eles virem, né? Foi uma autorização que
o sul da Alemanha, ali, que hoje a gente conhece como Alemanha, pediu terras para esses colonos. Então, depois que a República de Veneza cede essas terras para esses colonos, é que a migração começa a acontecer para essa região ali. Então, foi meio que parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. Não igual, mas parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. Interessante. Mas então já não é mais invasão a partir daí. São certas invasões que geralmente o que acontece? Elas não eram tão fortes de início, porque vinha ali uma tribo militar, né, militarizada, então não eram tantas pessoas, mas era já um exército que conseguia tirar, né, os governantes do poder e assumir o controle. Depois, ao passar do tempo, aí sim eles iniciavam um certo favorecimento para colonos germânicos que quisessem vir e apropriar certas terras ali, enfim, trabalhar ali. Então, é a partir desse momento que inicia-se uma certa contribuição mais fervorosa desse DNA, dessa genética germânica com a população local, né? Com o mix da população local. Porque se fosse só pelas elites, seria um pouco difícil, né? Eles acabavam vivendo na sua redoma, e aí efetivamente não se teria tanto, né, essa mistura entre eles. No caso, é por isso que eu falei, os lombardos, talvez os godos eles não tiveram tanto, os ostrogodos eles não tiveram tanto esse olhar assim, né? Então, sim, veio uma grande parcela ali de godos, mas não tanto quanto os lombardos, e muitos deles ali depois perderam o poder, foram assimilados, ok, acabou. Na questão dos lombardos, eles vêm, estabelecem reinos e começa a existir uma migração consecutiva também de colonos lombardos para dentro ali dessas regiões, não só do Vêneto, como para a península inteira, mas principalmente para essa região do norte, abrangendo ali, em específico, a Lombardia, o Vêneto, né, o Friuli e tal. Então, depois da invasão dos primeiros, uma esquematização, né, de colonização desse território para esses colonos germânicos lombardos adentrarem ali. E depois, é claro que no início houve um certo conflito, mas depois do conflito inicial, era muito difícil que esses lombardos, que mesmo sendo em grande número, eles ainda eram em menor número do que a população local. Era muito difícil que eles fossem ficar, digamos, restritos 100% à realidade deles, né? No início sim, mas depois de um certo momento eles têm que começar a aprender a língua que se falava ali, os seus filhos começam a pegar a cultura da população local, né? E também depois se diz que 100 anos depois, basicamente, quase 100, às vezes nem 100 anos depois que os lombardos já estavam estabelecidos ali, iniciou-se uma conversão em massa deles para o cristianismo, né? Então eles não perduraram muito nas suas religiões, e a partir desse momento já se tem muita pouca diferença limitante entre a população local e as elites. Então eles começam naturalmente a se misturarem, né? Porque já a língua não é mais uma barreira, religião não é mais uma barreira, cultura já começa a não ser mais uma barreira, então é mais fácil dessas coisas acontecerem. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram relatar? Tá? Vocês podem falar. Pode falar, por favor. Oi, tudo bem? Eu queria saber em relação ao Trentino um pouco, se possível, se os vênetos seriam os ancestrais dos trentinos de hoje ou o contrário, e em relação mais porque eu já ouvi falar que os trentinos têm uma origem alpina mesmo, né? Até antes do Tirol existir, então tinha essa dúvida. Certo. No caso do Trentino, a gente precisa separar um pouco. Porque não existe, digamos assim, um povo, né? Um povo que se chame Trentino. Por mais que às vezes a ideia moderna hoje em dia queira colocar tudo como se fosse nacionalidade, mas não é bem assim. O Trentino, ele originalmente ele é uma região, é um termo geográfico. Então o que acontece?
Lá no Trentino você vai ter várias influências de vários povos, né? Tanto várias línguas, e muitas dessas línguas perduram até os dias de hoje lá dentro. Então o Trentino do início, ele começa em partes, né? Muitas partes do Trentino são venéticas, principalmente as partes do sul, que ligam ali com o Vêneto. E assim, geralmente a questão linguística ela é bem fiel ao que era a questão genética antiga, né? Se a gente for hoje lá para o Vêneto, você vai encontrar a língua vêneta onde? No Vêneto e nas fronteiras do Vêneto. Lá, partes próximas do Vêneto, até o próprio Trento, as pessoas sabem falar vêneto, as pessoas falam vêneto, há muitos falantes de vêneto. Então, existiam partes do Trentino que eram povoados por venéticos, né? E outras partes que eram povoadas pelos povos chamados como réticos, né? Então, a partir de um certo momento, você vai tendo essas invasões, né, germânicas, enfim, e acontece uma mistura entre esses povos, né? Reto-germânicos eles começam a se tornar também, né? Enfim, é um grande corredor de passagem que virou muitos outros povos ali dentro. Hoje em dia, por exemplo, lá no Trentino a gente vai ter o Vêneto sendo falado, o Móqueno, o Cimbro, o alemão, o próprio alemão é falado lá dentro, e enfim, pode ser que exista outra coisa, outras línguas ali que sejam faladas que eu não lembro agora. Mas tudo isso aqui são marcas, sim. Provavelmente tem o ladino também. O ladino também é falado em alguns trechos lá de Belluno, que é uma mistura entre a língua neolatina e o germânico. Então, tudo isso são esses traços que aconteceram, né, nesse período. Mas se o centro da questão, e acredito que seja, né, se os trentinos, aqueles que estavam lá no início, eles eram venéticos, sim e não, em partes, né? Algumas partes ali do Trentino, sim, eram venéticos, eram dominados por venéticos. As partes mais ao norte, não. Então, eles costumam atribuir aos réticos o que os romanos chamaram de réticos. Não saberia como eles mesmos se chamavam, porque isso não ficou para nós, mas aos povos réticos que mais tarde, então, acabaram se assimilando com outros povos ali que cruzavam, em grande parte também povos germânicos. Se puder falar ou escrever aqui qual que é a região dos teus antepassados lá do Trento. Acredito que tu tem influência do Trento, por isso que perguntou. Qual que é sabe, talvez a cidade? É do Imer, como é que é o nome? O Vale do... Tá. Ah, esqueci o nome. Aquela ali é uma comuna pequena, né? Sim, Lá no Trento. Então, ele fica na área do Vale de Primeiro, próximo aos Alpes, Dolomitas, isso. perto das cidades como Feira. Então, provavelmente essa daqui ele fica bem próximo de locais que não são tão distantes. Ele fica próximo do Trento. Historicamente, essa região pertenceu ao Império Austro-Húngaro, claro, até a Primeira Guerra, o que explica muitas influências tiroleses e germânicas na cultura local. A população de Imer tradicionalmente fala variedades... fala vêneto, né? Com influências vênetas e ladinas, dependendo da área. Então, provavelmente é como eu já tinha constatado aqui no meu pensamento, que é uma área que muito provavelmente tenha sido povoada na antiguidade por venéticos, porque eles têm traços muito fortes aqui de língua vêneta, como eu li aqui, traços de língua vêneta, e depois, é claro, traços posteriores de outras populações que vieram e se agregaram ali, né? O ladino. Mas o ladino é o quê? Aquelas populações germânicas que acabaram misturando com as suas variações, com seus dialetos germânicos, que não é o alemão de hoje, é um germânico antigo, acabaram misturando com traços do latim vulgar que existia ali, né? Das línguas vulgares que existia ali. Basicamente isso. Mas é tudo que veio a posteriori, né? Então, provavelmente sim, a base que nós temos ali eram essas populações alpinas venéticas, né? Alpinas venéticas, as populações originais do Trentino. Não sei se eu consegui esclarecer. Sim, muito obrigado. Tá bom, qualquer coisa, só perguntar.
Bom, então agora passamos aqui para algo que muitas pessoas gostam. É claro que nos causa bastante interesse e a gente não consegue, assim, ter 100% de certeza sobre alguma coisa só com isso. Claro que não. Mas isso influencia bastante junto com a genética para que a gente tenha uma visão, pelo menos, daquilo que acontece e continua acontecendo, que é uma marca de registro nosso, né? Que são os fenótipos. Querendo ou não, o DNA, a genética, acaba falando bastante nos fenótipos, né? Do nosso povo, das pessoas em si. E é uma parte que eu gosto bastante e eu acredito que muitos de vocês também se interessam por isso. Então, a gente sabe que o norte da Itália, especialmente regiões ali como Vêneto, Friuli, Trentino e Lombardia, formou-se ao longo de milênios através da sobreposição de povos neolíticos, indo-europeus, alpinos, mediterrânicos e, por fim, também germânicos, que a gente viu ali. Então, essas populações, elas não deixaram apenas idiomas, como a gente já discutiu até agora aqui, né? Culturas, sobrenomes. Por exemplo, a gente vai ver lá na região do Trentino, há muitos sobrenomes, não só no Trentino, mas também no Vêneto, né? Há muitos sobrenomes que eles são de origem germânica, né? Geller, enfim, vários outros. Lá no Trentino a gente tem Hoffa, essas coisas assim que, óbvio, né? Que são Darolt, que são de origem germânica, muitas vezes latinizados, né? Não são escritos como se fosse alemão, mas a pronúncia germânica vem dali, tá? Mas é claro que também se deixou muitas marcas fenotípicas profundas e que ainda elas podem ser observadas tanto lá no Nordeste, né, da Itália, ou seja, lá no Vêneto, no Friuli, partes lá no Trentino também, né, quanto em comunidades aqui, descendentes no Brasil, porque não temos como fugir disso, somos antepassados deles, não tem como sair, né? Somos antepassados, nós somos descendentes deles e a gente não tem como fugir dessas questões também. Então é importante destacar que os fenótipos, é óbvio que eles não equivalem diretamente a haplogrupos, não é isso que está querendo se dizer, não é isso, né? É muito diferente. Os haplogrupos que a gente estudou até então, caso você não tenha pego desde o início, tem a gravação, calma, depois eu disponibilizo, tá? Os haplogrupos, eles representam apenas linhagens paternas específicas, né? Enquanto a aparência física resulta ali da mistura de milhares de genes ao longo das gerações. Por isso que é interessante que a gente também aborde um pouco sobre isso. Ainda assim, certas tendências físicas aparecem repetidamente em populações historicamente relacionadas. Então, se a gente for passar um pouco aqui, nós temos a parte dos cromagnons e caçadores paleolíticos. Esse daqui são populações da Europa Ocidental. Eles apresentam o quê? Pele clara e intermediária, né? Muito com a influência desses povos antigos aqui, olhos frequentemente claros, às vezes assim, não é todo mundo que vai ter olho verde, olho azul, mas um olho castanho claro, né? Muitos olhos claros, estrutura óssea robusta, rostos largos, mandíbula forte, pelo próprio ambiente onde essas populações se desenvolveram. É um fato que eles precisavam de mandíbulas fortes, tanto para comer, para rasgar certas carnes, porque no início o humano não cozinhava, não assava a carne, né? Ele comia como animal mesmo, tudo cru. Então, estatura média, relativamente média, e cabelos castanhos escuros, a negros, às vezes pendendo um pouco ali para um loiro, alguma coisa assim. Então eu faço um comparativo. Ele é hoje considerado um sujeito meio alpino, assim, né? De características alpinas, se a gente for falar. Eu trouxe uma figura aqui da antiguidade, né? Retratada da antiguidade, daquele período ali das populações alpinas, né? Pré-históricas, né? Nem da antiguidade, da pré-história. E mais ou menos alguns traços que a gente consegue notar de semelhança nos humanos atuais, né? Nos humanos modernos.
o que em fenótipos a gente poderia até falar em português que seja um fenótipo mais alpino. Muitos de nós carregamos esses fenótipos, talvez vocês mesmos, muitas das pessoas que estão aqui carreguem esse fenótipo mais alpino, né? Então, como eu coloquei aqui, um rosto, sim, quadrado, mas ele não deixa também de ser, né, um pouco mais robusto, ossatura forte, sobrancelhas marcadas, olhos claros e um cabelo mais escuro. Passando adiante aqui, nós vamos ter... Sim, vou adicionar um pouco mais, né? Porque é importante que a gente fale uma coisa, que esses grupos aqui, considerados alpinos, eles contribuíram, né? Sobretudo lá para o fundo genético alpino e europeu ocidental antigo. Então, os traços dessas pessoas que a gente encontra tanto lá quanto aqui, no Brasil também, são os traços, eles sobrevivem principalmente ali em populações rurais montanhosas, né? Dos Alpes e também Apeninos. Então, são esses fenótipos associados. Em descendentes aqui no Brasil, também é possível encontrar bastante esses fenótipos em descendentes de pessoas que vieram do norte da Itália, né? Isso aparece frequentemente ali em pessoas com esse rosto mais largo, nariz reto ou forte, cabelo castanho escuro também pode ser, ou mais claro, olhos verdes, azuis, combinados com cabelo escuro, e etc. Então tem muito desses fundamentos aí. Depois passamos para um outro tipo que a gente considera como mediterrâneo ou mediterrânico, né? E eu coloquei aqui para vocês agricultores neolíticos. Tem uma influência muito forte nesse fenotipo, né? Nesse fenótipo que é dos agricultores neolíticos. Então, esses primeiros agricultores, eles vêm do Oriente Próximo, né? Introduziram esse fenótipo mais mediterrâneo, do qual muitos de nós também temos. Muitas vezes não é 100%, mas é misturado com esses fenótipos. E ele vai ter qual característica? Esse daqui é aquele que, em grande parte, ele vai ter o haplogrupo G2A, E1, B1B, J2, né? Esses haplogrupos aí. Então, a pele oliva clara, né? A pessoa ela é branca, mas é uma pele mais oliva clara, cabelos escuros, olhos castanhos ou mel, né? Um olho claro. Obviamente que nada escapa que a pessoa tenha olho azul, olho verde, tudo depende da combinação genética dela. Mas em si, a gente tem tradicionalmente essas pessoas assim, olhos castanhos ou mel, um rosto um pouco mais fino, né? Um rosto até um pouco mais delicado, nariz mais estreito e menor robustez óssea se comparado a certos outros indivíduos, como a gente viu aqui, né? Olha só, muitas vezes fala, não existe diversidade na Europa original. Claro que existe, né? Se a gente for ver como existe em toda a população, né? A população branca é diversa entre si, a população negra é diversa entre si, os indígenas, como a gente já mencionou no início, todo mundo é diverso, não existe todo mundo igual. Isso é um conceito muito escroto, né? Falar, porque é da mesma cor, nem a cor é igual. Então, são populações totalmente diferentes que fazem parte de um conceito, mas são, sim, diferentes. Então, nós temos um sujeito alpino muito mais robusto nessa estrutura, enquanto o mediterrâneo ele é muito mais suave, né? Tem uma estrutura muito mais suave, tanto cabelos são diferentes, o rosto, né? Tudo é muito diferente. Esse componente aqui mediterrâneo ele se tornou especialmente forte na Toscana, quando a gente fala sobre Itália, na Úmbria, Sardenha, nas regiões costeiras também, isso envolve o Vêneto, tá? E claro que também a gente encontra vários desses traços nos descendentes aqui no Brasil, né? Pele branca, mas um pouco mais morena, clara, né? Cabelos ondulados escuros, olhos mel, uma barba mais densa, são traços mediterrâneos muitas vezes suaves, né? Então tem várias pessoas assim também. E esse é uma reconstrução, né? Da pré-história, agricultores neolíticos. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre. E esse reconstrução... Só deixa eu pausar aqui meu celular que ele está falando comigo.
vamos lá então. Aí nós temos um outro grupo, os itálicos. Aqui a gente consegue encaixar lá os itálicos, romanos, etruscos, também bizantinos, né? Que é um grupo que ele tá geralmente mais para essa parte aqui dinárico, mediterrâneo. Então o que acontece? Os povos itálicos e romanos, eles vão ser influenciados, eles têm bastante esse haplogrupo R1b, o 152, que a gente já mencionou, né? Os povos itálicos da Idade do Bronze, incluindo latinos, sabinos e parte dos antigos romanos. Então parecem ter formado o núcleo fenotípico clássico do norte e centro da Itália. Fenótipos típicos. O que acontece geralmente com essas pessoas? São pele clara a clara oliva. Tá? São pele clara a clara oliva. Naqueles grupos de antropologia física e análise de fenótipo, fui classificada como alpine, média alpino, mas nunca entraram em consenso. Exato, né? Exato. Eu até olhando aqui a foto da Luísa, me parece, eu classificaria até mais alpino, assim, já de cara, assim, claro, daí tem que ver os, né? Enfim, mas pela foto, assim, eu já vejo que já tem uma estrutura mais alpina, sabe? Qual é o seu fenótipo? Depois eu vou falar do meu fenótipo também. Eu trouxe aí pra vocês pra gente ter uma... isso. Eu acho que talvez a Laís, é que assim, né, pessoal, a gente olha por foto, é meio, né, ruim a gente falar assim de cara, assim, por foto. Mas a Laís, pela foto que eu vejo, ela tem também mais alpino e com uma estrutura alpina barra germânica, né? Esses traços assim. Mas é legal. Claro que isso não significa que a gente não tenha outras influências também. Mas aqueles que são mais predominantes, né? É isso que a gente está falando. E aqui a gente encontra, né, a parte dos itálicos. Então é o que? É uma pele clara, a clara oliva. Vocês veem que é uma pele que tem mais facilidade de ser bronzeada, muitas vezes, né? Cabelo castanho, olhos castanhos, verdes, o avelã também. Nariz reto, rosto mais alongado. E olha só que diferença, né? De um grupo para o outro, muito diferente, né? Estatura média e alta, então são todas influências desses povos, né? Diversos que existiam da antiguidade e que ainda reflete. Então não é só lá no nosso exame que a gente consegue enxergar, a gente consegue ver o reflexo disso que aparece nos exames também em nós. É impossível não ver isso, tá? O componente alpino associado ao R1b, U152, acaba sendo também forte lá no Vale do Pó, Verona, Vicenza, Bergamo, né? Então nos descendentes dos brasileiros vênetos e da Lombardia, esse talvez é o fenótipo que também é bastante comum, né? Lá, deixa eu passar aqui, vamos ver o que nós temos a partir de agora. Assim, o caso dos gregos. Vamos ver, estamos aqui. Sim, o caso dos gregos. Bom, quando a gente vai falar sobre gregos, como assim? Né? Falando sobre Itália e gregos, o que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, eu estou querendo, né, falar a respeito lá da história que se teve principalmente com o Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente. Então, os bizantinos, eles reforçaram componentes mediterrâneos orientais durante o domínio que se teve ali de certas regiões, principalmente naquele combate que eles tiveram ostensivo contra os lombardos, né, para tentar recuperar a península. Então, muitas colônias bizantinas acabaram sendo formadas, nem em todos os lugares, né, mas em muitos lugares, principalmente do sul. Então, qual que é o fenótipo que a gente encontra aqui? É algo um pouco mais grego, né? Pele oliva, olhos mais escuros, nariz fino, rosto estreito, cabelos muito escuros. Até adicionei aqui para vocês cabelo castanho ou preto, olhos castanhos, mel, verdes também, nariz reto, aquilino, que ele é um pouco tem uma curva, né? Rosto alongado, constituição esguia. É muito presente em várias outras partes, por exemplo, também no Adriático tem partes ali que pega o Vêneto, as partes costeiras do Vêneto, vai ter bastante pessoas assim, né? E em outras regiões também no sul, bastante pessoas que têm esses traços aqui. Lombardia, Brescia, Remedello, é possível a partir dessas regiões?
bater um fenótipo? Olha, eu acredito que é possível bater um fenótipo dominante, né? Predominante. Não quer dizer que eu vou falar assim, ó, vamos ter esse fenótipo assim e todo mundo vai ser assim. Não, quer dizer que tem um fenótipo predominante nessas regiões, né? Possivelmente a gente conseguiria, observando, analisando, a gente conseguiria bater um fenótipo, sim. Bom, é claro que aqui depois a gente pode avançar um pouco mais. Nós temos o caso dos vênetos. Tá? O que acontece? Os antigos vênetos, provavelmente, eles possuíam um fenótipo alpino-adriático intermediário. Né? Existe essa questão do alpino-adriático. Intermediário, ou seja, um fenótipo intermediário entre itálicos e povos célticos. Algumas características comuns que a gente poderia apontar para eles aqui, até destaquei para vocês: pele clara, olhos frequentemente claros, cabelo claro, castanho claro ou castanho, rosto longo, nariz alpino, reto e estrutura corporal robusta. Ou seja, a gente vai ter tanto um quanto o outro, por isso que eu coloquei 2 indivíduos ali, para a gente retratar um pouco melhor essa questão do alpino adriático. Às vezes tem pessoas que parecem mais com um, às vezes mais com o outro. O fenótipo venético tradicional ainda é muito reconhecível, tanto no Vêneto quanto no Friuli. Então, o pessoal da Nexudino vai falar melhor isso, a gente vai discutir melhor amanhã com vocês isso, mas eu já estava tendo uma breve conversa com eles e eu tinha lido um artigo acadêmico de uma universidade lá da Itália, que eles fizeram alguns testes de DNA. E através dos testes eles conseguiram perceber que, apesar de tantas influências, de tantas migrações, ainda a base genética das populações originais da Itália não tinham sido alterado tanto assim. Então foi algo que eu confirmei com eles também. Não se alterou tanto assim, para dizer que do tipo, não existem mais os vênetos antigos. É uma grande mentira. A gente não poderia falar isso. A gente não poderia dizer que nós não temos mais nada. Na verdade, a gente tem, e pode ser que a gente tenha até mais do que outros povos que ali estiveram, do traço. E, no caso, nós descendentes, é claro que a gente também acaba seguindo essa mesma variedade, né? Ou seja, aqueles que vão ter traços misturados, cruzados entre alpino e adriático, é uma cruza entre os dois, aqueles que vão ter traços mais alpinos e aqueles que vão ter traços mais adriáticos, que também vai ter ligado um pouco um componente ali, mediterrâneo e tal, né? Então tem aqueles que têm uma pele muito clara, outros têm uma pele um pouco menos clara, né? Olhos claros, verdes, azuis ou castanhos, mel, cabelo também castanho, castanho claro, rosto comprido, forte incidência de nariz alpino, ele pode ser um nariz mais longo, ou um nariz mais curto, mas um pouquinho mais batatinha, assim como acontece com o menino que está ali, né? Um nariz mais achatado. Isso também é influência alpina, tá? Então, tem várias coisas ali. O que acontece? Os celtas, por exemplo, os celtas do norte da Itália, eles compartilhavam também muitos traços alpinos com os vênetos, porque vamos lembrar, o que a gente falou? São populações que dividem toda essa trajetória da Idade do Bronze, populações que trazem a Idade do Bronze para dentro da península. Tanto os vênetos, os itálicos, depois mais tarde vem os celtas também, né? Então eles vêm tudo desse arco alpino aqui. Então os fenótipos lá da grande parte dos celtas vai ser o quê? Não muda muito disso, não muda muito de nós, para falar a verdade. Então pele clara, olhos claros, cabelo castanho claro, loiro escuro, estatura alta, mandíbula forte, né? Então quando a gente vai falar sobre olhos claros, como eu mencionei para vocês, não significa apenas olhos verdes ou azuis, mas pode ser um marrom claro, né? Cabelos claros também não significa só loiro e ruivo, mas também significa aquele castanho mais claro, etc. Tem toda essa variação, essa gama aqui, né? Porque os celtas não eram todos loiros, né? Existiam tribos também que tinham cabelos castanhos, enfim. Então, a gente vai ter uma influência muito forte de todo esse eixo aqui. Por exemplo, aqui entra a questão do colega aqui.
esse fenótipo que eu estou descrevendo para vocês vai responder o que me foi pedido agora, né, pelo Vinícius. Esse fenótipo que a gente encontra bastante no Vêneto, a gente vai conseguir encontrar lá nos celtas e vai encontrar também fortemente nas regiões do Piemonte, Lombardia e toda essa área alpina. Tá? Então, basicamente são esses, ou a cruza do alpino e o adriático, ou puxando mais para o alpino ou puxando mais para o adriático a pessoa. Então, esse daqui. É essa gama que existe do fenótipo, respondendo já a pergunta do Vinícius, tanto lá no Vêneto, no Piemonte, na Lombardia e possivelmente no Friuli e em partes, trechos ali do Trentino também. E claro, em nós aqui no Brasil, a gente já conseguiu ver aqui uma breve comparação, né, entre os colegas, tem uma alta incidência nos nossos grupos de pessoas com tonalidades mais claras, né? Pele mais clara, olhos mais claros, sejam olhos castanhos claros, até verde mais escuro, verde claro, verde, né? Azul, a mesma coisa. Daí o rosto mais largo ou rosto mais robusto, né? Estrutura óssea robusta, geralmente, a gente vai encontrar bastante, né? Isso não quer dizer que não vai encontrar uma estrutura mais puxada para o Mediterrâneo, dentro desses padrões, se vocês forem ver, né, como eu assinalei aqui para vocês. Esse é um pouco mais adriático. O que acontece? O adriático também tem um pouco de influência mediterrânica, né? E esse alpino com uma influência um pouco também mais germânica. Então a gente consegue cruzar esses dois aí. Os lombardos em si, eles introduziram um forte componente germânico no nordeste, né? Da península. Então a gente vai ter bastante ali os fenótipos. Deixa eu dar uma olhada. A gente vai ter bastante os fenótipos associados à pele muito clara, cabelos loiros, castanhos claros, olhos azuis ou cinzentos. Esse aqui quando eu falei sobre os celtas. Até vale a pena, eu esqueci de passar. Olha só. Então os celtas, essa é uma reconstrução de um celta. Tá? Claro que nem todos eram exatamente assim, mas é uma reconstrução de um celta e ele não é tão estranho, por exemplo, praticamente do seu ancestral da antiguidade aqui, né? Então ele não é tão diferente. Olha só, eles têm uns rostinhos um pouco mais bochechudo, assim, redondinho. Olha o nariz. Ele não é aquele nariz assim, sei lá, tipo, mais reto, empinado, nada disso. Um nariz um pouco mais achatado, assim. E olha só a semelhança que tem, né? De alguém dos dias de hoje. Então, um perfil bem alpino mesmo, né? E aqui sim, aqui a gente entra para o lado dos lombardos. Então eles introduzem de maneira muito forte esse perfil germânico lá no nordeste da Itália. Isso vai incluir a Lombardia, o Vêneto, o Friuli e o Trentino. O que a gente consegue perceber aqui? Esses fenótipos são associados à pele muito clara, cabelos loiros ou castanhos claros também, né? Castanhos claros, olhos azuis ou cinzentos, estatura elevada e rosto longo. Então, costuma mudar entre uma coisa ou outra, né? Vocês vejam que é um pouco diferente ali. E, mais uma vez, eu consegui essa figura aqui, que é uma reconstrução de um germânico mais antigo, né? Para um vêneto. Esse menino aqui é vêneto mesmo. Então, vejam só a semelhança, né? Muita semelhança no cabelo, até o penteado é o mesmo, só dele deixar um pouco comprido vai ser a mesma coisa. E a barba, né? Então tem muita semelhança. Vejam como conversa, né? Uma coisa ou outra. Esse alguém é lá, mais da antiguidade, lá, enfim, da antiguidade não, já da Idade Média, porque a gente está falando sobre lombardos e godos e cimbros, e eles não mudam quase nada, né? Se cortar a barba dele, vai ficar um a cara do outro. Então esse é um perfil nórdico, como a gente costuma chamar. E tem muitos, né? Entre nós também. Então, a pele muito clara, cabelos loiros, castanhos, a presença particularmente forte no Friuli, Lombardia e interior do Vêneto, ou seja, grande parte do Vêneto a gente vai conseguir encontrar esses também. E claro que no Brasil também a gente tem bastante descendentes que são assim, né?
são loiros, o cabelo um pouco castanho mais claro, às vezes puxado até para o vermelho, olhos claros frequentes, aparência parcialmente germânica, essa estrutura mais robusta, assim, mais quadradinha, né? Mesmo em famílias ali que são provenientes do norte, do nordeste, do norte italiano, né? Esse fenômeno é muito comum lá no nordeste, frequentemente ele vai surpreender assim, pessoas no mundo, né? Principalmente brasileiros também, que não têm nenhuma descendência, eles são acostumados geralmente a associar italianos apenas a fenótipo mediterrâneo. E aí quando enxergam essas pessoas assim, eles ficam meio assustados, como assim, né? A pessoa parece alemão, então, mas não é, porque geralmente são pessoas que não entendem muito de toda essa base histórica que a gente está falando aqui, e da genética, acham que a Itália é um povo só, geralmente tem essa cultura, né? Que é aquilo que o Estado vendeu como etnia nacional, que não existe. A gente vê essas diferenças que tem aí. E na parte dos godos, os godos trouxeram elementos fortes do Báltico germânico e orientais também. Então também vai ter ali olhos claros, rosto estreito, cabelo castanho claro, estatura alta, traços mais nórdicos, mas orientais. Né? Eles deixaram ali marcas profundas em regiões como Ravenna, lá na Lombardia, né? Verona, no Vêneto, e Pávia, também na Lombardia. Então são traços que não diferem muito, né, disso, mas eles têm umas particularidades, tem algumas coisas mais balcânicas e tal. E também no Brasil a gente tem ali uma combinação de olhos claros com cabelo escuro. Acontece bastante no Brasil entre nós, né? Descendentes, essa combinação de olhos claros com cabelo escuro, um rosto mais fino, muitas vezes, aparência centro-europeia. Tem bastante essa influência genética dos ostrogodos, que eles é que trouxeram a influência do Báltico. E, por fim, também os cimbros. Os cimbros, ali, de uma característica bem alpina, eles preservam os fenótipos germânicos montanheses por séculos. Então eles vão ter essa característica da pele muito clara, olhos claros, cabelo castanho claro ou loiro, rosto alongado, grande estatura, né? A influência deles é bem percebida em áreas montanhosas do Vêneto, no Trentino e em comunidades rurais isoladas. No Brasil também, né? Alguns de nós são de origem mais alpina. Então, eles apresentam o quê? Uma aparência fortemente germânica, do tipo assim, a pessoa está andando na rua, enfim, não, isso não aconteceria, né? Mas a pessoa está estudando, enfim, começa a estudar numa universidade, alguma coisa, está numa relação entre amigos, e pode ser que alguém fale, tu parece alemão, ou alemã, você parece alemão ou alemã. E, na verdade, se é de origem da Itália, né? Origem italiana, enfim, origem vêneta, vamos falar, origem lombarda ou do Trento. Então é muito comum que isso aconteça. Aparência fortemente germânica, são sobrenomes já de cultura latina, só que combinados com os fenótipos nórdicos, né? E agora sim, aqui a gente já está se encaminhando aí para o final, né? Falei bastante. Amanhã também a gente começa cedo para dar espaço também para vocês, se vocês quiserem perguntar e falar mais. Aí eu coloquei ali porque também senão eu só fico falando, né? E não tem pessoas conhecidas. Bom, eu fiz ali tentei procurar, né, ter uma análise de dados sobre a minha aparência. Então, para ficar um pouco mais próximo, porque a gente só viu pessoas desconhecidas, o fenótipo frequentemente classificado dentro ali do espectro dinarizado nórdico, com fortes influências alpinas mediterrânicas, seria mais ou menos o que me parece que seria o meu, tá? Então, seria dinarizado nórdico. E aí vai ter o quê, né? Esses elementos que eu destaquei para vocês, né? O dinarizado nórico, não nórdico, nórico. Componente muito comum na Europa Central e na região dos Alpes. Tá? O norte da Itália tem bastante isso, a Áustria, os Balcãs. Então ele se manifesta aí em mim através do que? Seria da morfologia craniana, é um rosto mais alongado, estrutura óssea robusta, como muitos de vocês aí também, né? O nariz ele é frequentemente reto ou levemente aquilino também, ele faz uma curvinha, pode ser, com uma ponte bem definida. Os olhos, no meu caso ali, vai ser cor mel / âmbar, né?
é típica variação nórica, me deu isso aí, né? Que será uma versão mais clara do tipo dinárico tradicional. E depois, lá no elemento alpino, a gente consegue constatar que tem uma influência alpina na base da estrutura facial. Por quê? Porque traz uma certa compactação, né? Uma harmonia entre a largura da testa e a mandíbula. Isso também está bastante ligado a populações alpinas. A tonalidade da pele e a mistura de cores na barba, que no meu caso ali vai ser castanho, meio avermelhado, claro também, né? Meio ruivo, claro, são clássicas também de populações que habitam zonas montanhosas da Europa. E o elemento que se teria de Mediterrâneo, né? Atlanto-Mediterrâneo, esses elementos eles contribuem para o formato das órbitas oculares e a definição dos supercílios, conferindo então um aspecto de um olhar um pouco mais profundo. Então, se a gente pudesse resumir a classificação, né? Se fôssemos utilizar uma nomenclatura de catálogos fenotípicos, como tem ali alguns autores, né? Carleton, Kuhn ou Bertrand Landemann, eu seria basicamente classificado como dinarizado nórico ou também dinárico alpino, poderia ser, tá? Ou um nórico, né, com influência Cro-Magnon, tá? Devido à robustez da mandíbula e à estrutura da barba. Portanto, aí eu separei, né, os dois que fazem parte desses universos, tanto o dinárico quanto o nórico, né, fazendo a junção dos dois aí. Então, o Nordeste aí, italiano ele se tornou uma das regiões mais heterogêneas da Europa em termos fenotípicos, né? Por isso, no Vêneto e também nos descendentes, que somos nós, é possível que a gente encontre ali simultaneamente pessoas muito claras, loiras, né? Indivíduos mediterrâneos de cabelo negro também, olhos verdes extremamente frequentes, também a mistura alpina germânica, traços mediterrâneos orientais. Então, essa diversidade ela vai estar ali resultando de uma sobreposição histórica do quê? Daquilo que a gente viu até então. Agricultores neolíticos, itálicos alpinos, vênetos antigos, celtas, romanos, lombardos, godos, cimbros, bizantinos. Então, tudo isso, né? Tá tudo isso ligado. O que acontece... isso vai ser o próximo passo. O que acontece que eu gostaria de mencionar antes de passar para o próximo slide, né? Que muitos ítalo-brasileiros, né, eles ficam frustrados quando o exame mostra, por exemplo, norte da Europa, França, ou Grécia, Balcãs, alguma coisa desse gênero, né? Só que, por exemplo, no Vêneto é comum aparecer de 10% a 30% de França, ou Europa Noroeste. Isso não significa que um tataravô era francês, mas sim, muitas vezes, a herança dos celtas, dos gauleses e dos lombardos. Tá? Então, geneticamente, o Vêneto é uma ponte entre o Mediterrâneo e a Europa Central, como a gente já meio que cansou de ver aqui, né? É também muito frequente frequentemente Vênetos têm DNA dos Balcãs, né? O motivo é a proximidade geográfica e também os séculos de domínio da República de Veneza, que a gente não pode esquecer isso. A República de Veneza teve domínio sobre essas áreas, principalmente sobre a Dalmácia. A Dalmácia, que era chamada naquele tempo, hoje é a Croácia. Então eles eram chamados de dálmatas, né? Então houve um fluxo constante de pessoas pelo Adriático e toda a população que estava na Dalmácia naquele período tinha circulação livre entre essa região que hoje é a Ístria. Então a gente vai ter não só a Croácia, mas a gente vai ter também lá a população da Eslovênia, Croácia, muitas vezes Montenegro também. Então tinha todo um fluxo livre porque eles também eram considerados filhos de São Marcos, ou seja, estavam todos unidos ali debaixo da República de Veneza e era uma circulação livre. Então muitos vieram morar ali, outros iam para lá, e tinha comércio e por isso que existe uma grande influência também dessas populações aí na nossa genética.
Certo. Antes de eu responder isso, eu vi que tem uma pergunta aqui, mas só um minuto. Só para a gente concluir essa parte aqui, tá? A gente precisa sempre estar de olho nessa dinâmica das duas Itálias, né? Vocês lembram que eu tinha colocado o glossário lá, né? Então tem sim uma certa dinâmica das duas Itálias. O que eu quero falar com isso? Nós temos sempre... tem que olhar para a região, ver a influência dominante, os haplogrupos típicos e a proximidade genética. Por exemplo, vamos lá para o Vêneto. No Vêneto, ou também, enfim, em outras partes do norte da Itália, a gente vai ter a influência dominante sempre caindo, além da nossa base que nós temos, né, da base venética, mas a gente sempre vai estar caindo lá para o celta e germânico também, além da nossa base já original. Que vai, óbvio, base genética que vai compactuar também com a base itálica muitas vezes, mas além disso, celta e germânica. Depois a gente tem, né, aqueles haplogrupos típicos, então a R1b, U152, basicamente muitos vão ser ligados a isso, ou também o I1, que é aquele que trouxe da Escandinávia, né? E quando a gente vai lá ver sobre a proximidade genética, os vênetos e o pessoal do norte da Itália, muitas regiões do norte, tem uma ligação bem mais próxima do sul da Alemanha, da França e da Áustria. Quando nós descemos, vamos lá para o sul da Itália, que a gente encontra, por exemplo, principalmente Calábria, Sicília, quando a gente fala sobre influência dominante, temos influência grega, fenícia e muitas ali do norte da África, mais próximo ali, né? Então, se a gente for lá para os haplogrupos típicos, hoje a gente encontra bastante o J2, E1, B1b, J1 também, né? E a proximidade genética é bem fluente com a Grécia, com Creta e o Líbano, né? Ou seja, o norte ali da África, né? Então, são influências diferentes, tudo é muito diferente nessa questão, tá? Aí o Vinícius escreveu, ele tem uma dúvida, né? Esse haplogrupo paterno EF3750, ele pertence ali ao grande macrogrupo do haplogrupo E, né? Pelo que eu pude pesquisar também, que é uma linhagem muito antiga, é originada fora da Europa, provavelmente associada ao nordeste da África ou ao Oriente Próximo há dezenas de milhares de anos. Então, provavelmente ele faça parte de toda essa trajetória ali, né? Na Itália atual, linhagens desse grupo E aparecem principalmente ligadas a antigas migrações mediterrânicas e balcânicas. Então, teve muito daquilo que eu estava falando, né? Inclusive, eu estava falando sobre os eslavos e o Vinícius colocou essa questão aí, né? Que a República de Veneza tinha esse corredor entre os eslavos. Então, possivelmente, muito dessas coisas foram trazidas pelos eslavos. O ponto mais importante é que esse haplogrupo é um ramo muito amplo, né? Então, sozinho, ele não permite, assim, digamos, identificar exatamente qual foi o caminho histórico dessa linhagem. Então, ele é um grupo bem amplo. O significado muda bastante, é claro, dependendo do subclado mais específico. Por exemplo, na península, na Itália, né? Linhagens derivadas do E costumam estar bastante relacionadas a alguns contextos históricos. Vamos lá, povos neolíticos vindos do Oriente Próximo, há cerca de 8.000 anos atrás, influência balcânica e adriática, gregos também da Magna Grécia, né? Contato com bizantinos, que eram os romanos do Oriente, populações em gerais mediterrânicas orientais. Então, em alguns casos, a gente tem antigos movimentos, antigos fluxos migratórios de povos ilírios e albaneses também lá no Adriático, porque é a costa, é ali, né? Então é um pulo, vem para lá, vai para cá, é só a costa ali, é só um pulo, né? Então nesse contexto a gente aparece frequentemente, esse haplogrupo aparece mais frequente lá no sul, por conta da Grécia, tudo isso, né? Sicília, Calábria, Puglia, mas também partes do Adriático. Algumas áreas ali costeiras, como eu já mencionei para vocês, o Vêneto, áreas costeiras do Vêneto, a gente vai encontrar esse haplogrupo, o Friuli também, ligados bastante porque ao comércio oriental e presença bizantina, ou seja, tá ali de novo, né, em grande parte os gregos,
né? Trazendo essa influência ali para dentro. Então, eu não sei se eu consegui esclarecer alguma coisa, mas basicamente acredito que é um pouco amplo para a gente falar especificamente, mas acredito que tenha sido ou os eslavos ou alguma coisa a ver com essa influência bizantina que se teve no norte também, tá? Italiano, no que a gente encontra nos dias de hoje. Eu acredito que sejam essas duas as maiores probabilidades, tá? Bizantinos e... bom, essas influências um pouco não tão antigas assim, mas pode ser que seja, né? Vamos lá. Então, para finalizar o nosso dia de hoje, é uma redundância, né? A língua fala, é óbvio que a língua fala, mas a língua fala a respeito também da nossa genética, assim como a gente viu que os fenótipos também falam, né? Então, o que acontece? A língua também esconde trechos do nosso DNA, por incrível que pareça. Eu sempre gosto de trazer isso para mostrar para as pessoas que o povo, ele é tudo, né? Não pode ser excluído nada, porque se excluiu alguma coisa, acabou, ele é tudo. Então a história do Vêneto ela não está escrita só nas pessoas, nos monumentos, nas antigas rotas comerciais, ou também lá nos documentos medievais da República de Veneza. Ele está vivo, né? Está vivo na maneira como os vênetos falam até hoje. E isso a gente consegue comprovar por pesquisa linguística. A língua vêneta é resultado de milhares de anos de encontros entre povos diferentes, celtas, cisalpinos, antigos vênetos, romanos, lombardos, germânicos, bizantinos, gregos, eslavos do Adriático, austríacos, etc. Todos esses aí deixaram marcas profundas na região. Tá? Essas influências não aparecem apenas na genética, como já mencionado, das populações locais, mas também no vocabulário cotidiano, nos sons, nas expressões, no sotaque, né? E até na estrutura da língua. Não sei se vocês sabem, muitos talvez de vocês aí que estudam comigo e tal, já se deram conta disso, mas o sotaque vêneto, falando língua vêneta, não é o mesmo do sotaque italiano, né? Ele tem uma estrutura muito norte Europa do que sul Europa. Ele não é cantante, né? Daquela coisa assim muito napolitana. É bem mais um pouco bem norte mesmo, né? Assim também estudar, né, a nossa língua vêneta é compreender ali, querendo ou não, como migrações, invasões, comércio e a convivência entre esses povos moldaram não somente o DNA das regiões, da região nesse caso, mas também sua identidade cultural e linguística, que ainda permanece viva, mas infelizmente muitas vezes desprezada, né? Então, a base principal da língua vêneta, a gente sabe que da língua vêneta dos dias de hoje é o latim vulgar, trazido pelos romanos por conta depois da administração, e também como base de extrato da língua o venético, né, que é a língua vêneta original, que é aquela que inicia antes do surgimento do latim, aí depois chega o latim. Então tem o venético, se mistura com o latim, e o vêneto, que é a língua vulgar, digamos assim, né, da região, se chama assim, a língua vulgar da região, o latim vulgar da região, ele vai se desenvolvendo com base nisso tudo. E o idioma se desenvolveu, né, com características próprias devido, então, à posição estratégica do Vêneto entre o mundo alpino, germânico e mediterrâneo. Os contatos com os povos célticos do norte da Itália também deixaram marcas antigas, especialmente ali em palavras ligadas à geografia, ao ambiente rural. Termos, como a gente consegue observar aqui, briga, que existe na língua vêneta, são relacionados às colinas e elevações, vem do gaulês, também briga. Esses vestígios vão mostrar que muitos elementos linguísticos pré-romanos sobreviveram mesmo após a latinização da região. Mais tarde, as invasões germânicas, especialmente dos lombardos, influenciaram fortemente o norte da Itália. Muitas palavras ligadas ao cotidiano, ao trabalho e à guerra possuem, sim, origem no germânico. Olha ali o verbo trincar, que no vêneto significa beber em demasia, né? Ou seja, tem outro verbo, né? Bevar, daí depois tem expressões, farla ciuca, mas trincar existe no vêneto, na língua vêneta, como beber em demasia. E ele se relaciona, obviamente, com o verbo trinken, né? Do alemão, que passou para o inglês também, drink. Então, a palavra
Vardar, do Vêneto, que é o verbo olhar, vem do germânico varten. Da mesma forma, palavras ligadas aí ao mundo alpino e rural preservam sonoridades típicas do contato germânico dentro da língua vêneta. Então, o Vêneto também foi profundamente moldado pelo Mediterrâneo Oriental. Durante séculos, a República de Veneza foi uma potência marítima conectada a Bizâncio, ou seja, ao Império Romano do Oriente, ao mundo grego e ao Oriente Médio. Então, por conta do comércio. Por isso, várias palavras do Vêneto possuem origem grega ou árabe, por conta do comércio, né? Um outro termo que a gente observa aqui, piron, significa garfo em Vêneto, deriva do grego medieval, pironi, enquanto arsenal vem do árabe, passou para o português também, né? Que veio do Vêneto, do português, passou da língua vêneta para o português, né? Então, que lá no árabe era dar assina, casa de manufatura, significa em árabe, por conta do arsenal, né, da República de Veneza, que era onde eles construíram, era a fábrica do Estado, onde eles construíam os equipamentos bélicos. Isso demonstra como o comércio vêneto trouxe para a língua elementos culturais e também regiões muito distantes, né, além dessa questão aqui do elemento genético. Então, os contatos com os povos eslavos do Adriático deixaram marcas importantes também eles. A palavra mais famosa talvez seja Stavo, que deu origem inclusive à palavra tchau, originada da expressão vêneta Stavo vostro, que significa seu servo, era uma fórmula de cortesia típica do ambiente cultural vêneto, Stavo vostro, ou seja, estou à vossa disposição, sou seu servo. E essa expressão nasceu em um contexto de intensas relações comerciais e culturais entre vênetos e populações eslavas da costa adriática. Além, é claro, do vocabulário, o próprio som do vêneto, da língua vêneta, revela a sua história. Muitas construções linguísticas diferem assim absurdamente do toscano, que originou o italiano, o toscano, né? Expressões como o gese, em vêneto, que significa existe, né? O verbo haver ali, mostram que o vêneto seguiu um desenvolvimento autônomo também a partir do latim vulgar, por conta de toda a base que ele já tinha, né? Preservando características regionais próprias ao longo dos séculos. Então, desse modo, a língua vêneta funciona como um verdadeiro arquivo histórico vivo. Cada palavra carrega fragmentos de populações que passaram pela região e participaram da formação histórica do norte da Itália e principalmente do Vêneto. E eu destaco aí palavras para vocês, né? Stavo significa servo. No Vêneto vem do mundo balcânico, do eslavo, né? Vardar, do germânico, significa olhar. Graspa, destilado em Vêneto, significa germânico também. Briga em Vêneto significa colina, vem do gaulês. Carega, que significa cadeira, vem do grego. Strucar, apertar, é germânico. Piron, garfo, grego. Bauco, tolo, germânico. Mona, estúpido, espanhol. Messer, nobre, francês. E, por fim, gramercy, que significa obrigado, francês. Então, isso diz muito, né? A própria língua vêneta, ela vai ali mostrar que as línguas são muito mais do que instrumentos de comunicação, elas são testemunhos vivos da história da genética também, da genética vêneta, nesse caso, em grande parte. Cada influência genética que marcou o Vêneto também deixou rastros culturais e linguísticos que sobreviveram ao tempo, não só nas nossas feições, no nosso DNA, mas ainda na língua, né? Quando um vêneto fala, ali vamos ter séculos de encontros entre vários povos, né? Sejam venéticos, romanos, celtas, lombardos, gregos, eslavos, etc. Então o idioma torna-se assim uma espécie de mapa histórico da formação populacional da região. Por isso, é claro que também, além de tudo que a gente fala aqui, né, que a gente estuda, é óbvio que compreender o Vêneto é compreender a própria complexidade da nossa identidade, né? A Itália não nasceu de um único povo, nem de uma única cultura, como a gente já conseguiu observar. Ela nasce do encontro contínuo entre essas civilizações, tá?
E essas civilizações continuam vivas até hoje, né? Nos rostos, nos sobrenomes, nos sotaques, nas palavras do cotidiano. Em última análise, o nosso DNA conta a história biológica dos povos que chegaram no Vêneto e foram assimilados ali, mas a língua vêneta nos conta a história da convivência entre eles, né? O que também é muito interessante. Por isso, faz sentido, além da gente saber tudo isso, aprender a língua vêneta, né? Mantê-la e passar para os filhos, porque para os vênetos é o único idioma que de fato transmite quem ele é, né? Ou seja, é a sua própria língua mesmo de fato. Muito bem, então aqui, deixa eu ver onde vocês estão. Certo, aqui nós finalizamos o nosso encontro de hoje. Amanhã tem mais, a gente inicia a partir das 9 da manhã, tá, pessoal? E amanhã tem tanto a nossa... o Pablo Guimarães, né, que vai falar sobre o manual de genealogia tradicional, e também o pessoal da Nexo Dino, né, com muitos dos testes aí que vocês enviaram. A gente vai falar um pouco mais e eles vão rodar, né, essas coisas lá na plataforma deles, e a gente vai ter mais curiosidades aí pela frente. Se vocês quiserem comentar algo, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, senão eu deixo vocês livres para irem embora. Tudo certo? Então, Gran Mercé. Obrigado. Tchau, Fernando. Obrigado. Tchau, Obrigado tchau. pela exposição.